Ele passou a vida inteira lutando pela família que o acolheu, então no último suspiro, ele descobriu a verdade. Tudo o que ele conquistou foi roubado dele. Até mesmo suas lendárias 7 asas, um poder nunca visto antes, foram usadas contra ele. Dada uma segunda oportunidade, ele abandona a família que o traiu e desaparece antes que a história se repita. Desta vez, ele não está lutando por lealdade. Ele está voltando para recuperar tudo que foi roubado. Numa noite escura de inverno, o Duque de Elmheim estava no meio de um campo de batalha cercado por seus camaradas e inimigos mortos. Seu filho ferido, Ash, aproximou-se dele e perguntou por que ele estava ali. Ele lhe confiou o comando da expedição oriental. Ele respondeu que estava aqui para derrubá-lo. Desde o início, ele pretendia usar seu esquadrão como isca e depois deixá-los morrer. Ele entendeu tudo corretamente, certo? O Duque disse que este era o único uso para os sem asas. Ele não estava certo? Ash de Elmheim, filho do Duque de Elmheim, foi a maior casa guerreira do continente, oferecendo suas espadas como protetoras da família real. O chefe da casa, Roderick de Elmheim, era o único neste país com 7 alas. Por capricho, quando Ash estava morrendo em uma nevasca ainda criança, ele o salvou. É por isso que ele fez tudo o que pôde para recompensá-lo por isso. Mas aconteceu que ele não tinha asas para provar o seu valor ao pai, e por isso todos zombavam dele. A crista da asa. Quanto mais asas, maior será o poder mágico que uma pessoa esconde. Como o único filho do Duque que não sabia usar magia, seus irmãos o chamavam de sem asas, e ainda assim, ele simplesmente continuou a brandir sua espada com devoção inabalável, acreditando que um dia sua perseverança seria recompensada. E então, naquela noite, seu pai o recompensou integralmente. Seu esquadrão foi atraído para uma emboscada. Ele disse ao pai que o seguia e confiava nele. E esta é a resposta dele? O Duque sorriu e disse: ele é apenas uma ferramenta. O que ele esperava? Se o seu papel for cumprido, então é hora de ele desaparecer. Ash ficou furioso. Ele o atacou com sua espada e percebeu que era um tolo por acreditar nele. Ele atacou, mas só conseguiu ferir levemente o pescoço. E então seus irmãos jogaram correntes nele e cortaram seus braços e pernas para que ele não pudesse mais se mover. Um deles perguntou zombeteiramente. Ele ainda não entendeu nada. No final, ele permanecerá sem asas, como esteve todo esse tempo. Rastejar no chão, esse era o seu destino. MC perguntou furiosamente ao pai se ele ainda iria jogá-lo fora daquele jeito, então por que ele o pegou? Roderick agachou-se ao lado dele e disse-lhe para não se gabar. Ele não precisava dele desde o início e então levantou a cabeça pelos cabelos e acrescentou: ele só precisava do poder das 7 asas que residiam neste corpo. Ash não entendeu do que ele estava falando, afinal, ele não tinha asas desde o nascimento. Roderick lançou-lhe um olhar desdenhoso e disse que sua mãe era realmente útil porque ela deu à luz um pirralho para ele. Depois disso, ele foi embora. MC estendeu a mão para ele e pediu com entusiasmo que esperasse. Do que ele estava falando? Deixe-o contar tudo a ele. Naquele momento, seus irmãos perfuraram seu corpo com espadas e foram embora. Depois de um tempo, ele sentiu frio e começou a perder lentamente a consciência. Ele pensou: é realmente aqui que ele vai morrer? Se tudo acabar assim, então por que ele viveu todo esse tempo? Ele viu neve girando no céu. Tudo ao redor era branco e o calor emanava de algum lugar próximo. A princípio ele pensou que fosse a vida após a morte, mas rapidamente percebeu que isso era realidade. Mas onde ele está agora? Ele tentou mover os braços e as pernas e pensou: esse corpinho é dele? É igual ao de um bebê. E então ele percebeu que era um bebê. Ele voltou seu olhar para a mulher que o abraçava. Ela já havia morrido, e aparentemente recentemente. E então ele ouviu a voz do cavaleiro de longe dizendo: continue a busca. Eles devem encontrar esta mulher a todo custo. Em tal nevasca, ela não poderia ter ido longe. Pelo bem do Duque Roderick, eles devem devolver o bebê que ela levou. Ele ficou surpreso e pensou: o que aconteceu? Eles disseram algo sobre o Duque Roderick. Ele quer levar a criança? Então eles estão procurando por ele. Ele ouviu dizer que também foi pego em uma noite de neve semelhante. É possível que ele tenha voltado ao passado? Mas isso é um absurdo. Ele ouviu o barulho de cascos. Eles já estavam próximos e ele decidiu pensar nisso mais tarde. Se ele ficasse aqui, definitivamente cairia nas mãos do Duque. Ele saiu dos braços de sua falecida mãe, rastejou na direção oposta ao pelotão de cavaleiros, decidindo fugir daqui o máximo possível. Seus braços pequenos mal puxavam o resto do corpo junto com eles, o que os fazia queimar. Era muito difícil para ele respirar. Todo o seu corpo e membros estavam queimando. Toda a sua vida foi um rastejamento contínuo, mas desta vez ele definitivamente sobreviveria. Ele se lembrou de seu pai e jurou vingança contra ele. O tempo passou. A manhã chegou, mas ele não teve mais forças para engatinhar e adormeceu há muito tempo. Uma garotinha se aproximou dele e ligou para o pai, Viscount Highfried. Ele pegou o bebê, perguntando-se de onde ele tinha vindo, então notou uma trilha na neve que se estendia desde o topo da montanha, e ficou surpreso que o bebê tivesse percorrido tamanha distância sozinho. Ele olhou para o menino em estado de choque e se perguntou quem era essa criança. Quando MC acordou, ouviu barulho de vozes e uma criança na sua frente. A princípio ele pensou que era um anjo vindo atrás dele, mas a criança simplesmente lhe deu um soco no rosto e ele imediatamente abriu os olhos e viu um bando de crianças curvadas sobre ele. Gudo contou à irmã mais velha, Marfa, que o bebê acabara de acordar e ela pediu que não zombassem dele. Caso contrário, seu nariz fofo cairia. Essas crianças inquietas começaram a puxá-lo em todas as direções, e Marfa mal o tirou delas.
E MC ficou chocado com tudo isso. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo aqui, então decidiu simplesmente fugir. Ele pulou dos braços de Marta, rastejou com todas as suas forças até a saída, e toda a multidão de crianças correu atrás dele. Ele estava em pânico, então acelerou e acidentalmente fez algo que o fez voar e romper o telhado da propriedade. Ele não entendia o que estava acontecendo. De alguma forma, ele voou tão alto. Ele rapidamente percebeu que era um poder mágico, mas não conseguiu controlá-lo e foi por isso que caiu. Quando já pensava que ia bater, o Visconde pegou-o nos braços e disse: "Pense só, desta vez uma criança caiu do céu." Ele realmente é estranho. Olhando para ele, MC ficou muito surpreso porque esse homem é o irmão mais velho do Duque Roderick. Acontece que ele acabou em outra casa da família Elheim. Heifridef Elheim é o atual chefe da Casa do Visconde, uma filial de Elheim. Ele já foi conhecido como uma das duas alas ao lado de seu irmão Roderick. Ele é o homem encarregado da proteção da família real. Mas o Visconde Heifrid, que ele conhecia, deveria morrer naquela guerra civil, após a qual sua casa caiu. Agora ele tem certeza absoluta de que voltou ao passado, mas pensar que, ao tentar fugir da casa do duque, acabou na casa do irmão mais velho. Enquanto pensava em tudo isso, o Visconde o levou até sua esposa. Ela o pegou nos braços e perguntou: "Essa criança voou porque seu poder mágico ficou fora de controle?" O marido dela respondeu: "Parece que sim." Ele sabia que era um bebê incomum. A mulher olhou para MC com um sorriso e o beijou, perguntando: "Ele estava com medo? Mas agora está tudo bem." Ele ficou surpreso porque não conhecia a ternura de uma mãe desde a infância. Olhando para os dois, o Visconde sorriu, estendeu a mão para o menino e disse: "Essa criança esconde dentro de si um poder enorme. Sua marca é prova disso." Ele levantou as roupas e então viu suas costas no espelho. Havia até 7 asas nele. Agora ele entendeu o que seu pai quis dizer quando disse que só precisava do poder das 7 asas que residiam em seu corpo. Ele o pegou apenas para roubar suas 7 asas. É por isso que ele ficou sem asas. Depois que ele próprio arrancou as asas, como ousa dizer todas essas coisas vis? A mulher olhou para o marido e perguntou o que fariam com aquela criança. MC ficou nervoso. Seu destino estava sendo decidido agora. Ele não pode deixar seu poder cair nas mãos de Elmheim. Ele precisa desse poder para se vingar dele. E então o Visconde declarou que o aceitaria como filho adotivo, o que MC ficou muito surpreso. Ele acariciou a cabeça e disse que essa criança ainda é um pintinho que ainda não consegue voar sozinho. Até que decida voar por vontade própria, ele assumirá a responsabilidade de cuidar dele. De repente, houve um estrondo. As portas se abriram e as meninas caíram no chão, e o pai perguntou se elas estavam escutando. Eles responderam constrangidos que estavam apenas preocupados com a criança. Depois disso, Kudo foi até a mãe e perguntou qual era o nome desse menino. Ela pensou por alguns segundos, então o pegou no colo e disse: "O nome dele é Aster. Este é o nome de uma nova estrela nascida em sua casa." 10 anos depois, chegou o dia da estreia. O Visconde Heifrid e seu filho e filha chegaram ao local do festival. Heifrid foi o primeiro a sair da carruagem, seguido por MC. Ele galantemente ofereceu a mão à irmã, Elfin, e ela desceu da carruagem agradecendo. Depois de arrumar o cabelo, ela seguiu o pai junto com o irmão. O Festival de Dança da Espada é um evento anual realizado por uma certa casa ducal sob o patrocínio de Elmheim. É uma reunião social para as famílias dos nobres militares. Embora esses eventos tenham como objetivo fortalecer os laços entre nobres, durante o festival, cada casa apresenta aspirantes a espadachins para mostrar seus talentos. Eles andam no meio da multidão, todos sussurrando sobre o Visconde e seu filho adotivo de origem desconhecida, e como estão arrastando o nome de Elmheim na lama. Eles estavam mais interessados em Aster. Alfon ouviu seus sussurros perfeitamente e com raiva disse ao irmão para ignorá-los. Se ele demonstrasse fraqueza, eles o pisoteariam no chão. Ele percebeu como ela cerrou os punhos e ficou nervosa, e seu pai disse: "Este é o estado atual da casa do Visconde." Ele queria mostrar isso a ele. Ele está desapontado? MC respondeu com um sorriso que isso não era verdade. Esse tipo de frieza era exatamente o que ele gostava. Hayford riu, satisfeito com sua resposta, e considerou sua vida passada uma vergonha para a casa de Elmheim. Ele fez a pior estreia social possível aqui, então este lugar está cheio de lembranças amargas para ele. Mas agora que as suas 7 asas estão com ele, tudo vai mudar. Ele notou seus irmãos olhando para ele com desgosto de uma das janelas da propriedade. Isso lhe deu a determinação de fazer a estreia mais espetacular da alta sociedade. A primeira luta logo começou. Numa época em que os cavaleiros governavam o mundo, esperava-se que possuíssem força e graça. A força foi demonstrada através da esgrima e da graça em sua glória. O símbolo que incorporava ambos era o sinal supremo, a crista da asa. A luta acabou e Alfin disse que foi impressionante como sempre. Não admira que Furen e Flair não quisessem vir. A expressão de Aster escureceu, relembrando sua derrota humilhante nesta mesma arena, e sua irmã, percebendo isso, chamou-o e perguntou se ele estava nervoso. Afinal, este foi o seu primeiro festival de dança de espadas. Ele disse a ela com um sorriso que não estava particularmente nervoso, e acrescentou silenciosamente que isso o deixava nostálgico. Ela olhou para ele intrigada, tentando descobrir o que ele estava pensando, e o pai deles disse que precisava ir à reunião e deixaria Alphon sob seus cuidados. Ela ficou indignada. Ela era um ano mais velha que Aster, e ele disse com um sorriso que era porque ela era um pouco distraída.
Seu pai deu um tapinha no ombro dele e disse que havia muitas crianças da idade dele aqui. Ele deveria aproveitar esta oportunidade para expandir seu círculo de amizades. Ele acrescentou em um sussurro: tenha cuidado, ninguém pode descobrir sobre suas 7 asas. Depois disso ele foi embora. Alphen estufou as bochechas em ofensa e MC pensou: é mais fácil falar do que fazer. Imediatamente depois de sair, ele sentiu muitos olhares para ele e coçou a nuca em confusão. Era difícil comunicar-se quando a atmosfera de medo era tão abertamente hostil. Ele avistou um conhecido. Ele imediatamente se dirigiu a ele e sua irmã perguntou para onde ele estava indo, ao que ele respondeu que precisava fazer amigos. Seus irmãos estavam sentados no sofá, cercados por seus cachorros. Ele se aproximou de Dulles e perguntou com um sorriso malicioso: quem diabos é ele? Ele o cumprimentou com confiança e se apresentou dizendo: seu nome é Asterf Elmheim. Ele é seu primo mais novo. Ele o viu e decidiu dizer olá. Seu irmão riu e disse a Dallis que este é o filho adotivo, aquele que foi acolhido pela família do Visconde. Dallis sorriu e disse: agora ele entende por que tem a coragem de usar Ref em seu nome. Dallis e Gurion, ambos herdeiros legítimos da casa Elmheim e aqueles que o mataram em sua vida passada. Pense só, ele costumava ter um medo mortal deles, mas agora percebeu que são crianças brincando de serem adultos. Alphen o tirou de seus pensamentos. Ela agarrou a mão dele e ofereceu-lhe para voltar. Ele já havia dito olá. Dallas chamou ela e perguntou: ela também veio? Ela realmente iria se esconder nas costas do pai hoje? Por que ela não vem e os entretém? Esta é a ordem da casa principal. Ela se virou para ele e disse com firmeza: não existe relação de mestre e servo entre os ramos principal e secundário. Ela puxou Aster junto com ela, e ele pediu que ela esperasse, pois ainda não havia terminado, mas ela apertou os pulsos dele com tanta força que ele decidiu não se incomodar novamente. Mas Dallis também terminou. Ele perguntou zombeteiramente em voz alta a seus amigos. Eles sabiam que seu pai não poderia nem proteger o rei, apesar de ser um cavaleiro. Ele teve que deixar seu próprio irmão cortar sua mão para assumir a responsabilidade. Ele estava feliz porque o sangue de um perdedor não corria em suas veias. Alfon não aguentava mais isso. Ela soltou o irmão e se aproximou de Dallis. Ordenando furiosamente que ele retirasse suas palavras, ela não permitiria que seu pai fosse insultado. Em vez de responder, ele cuspiu vinho na cara dela e disse: o pai dela deve estar tão decepcionado que só tem filhas inúteis que não podem nem herdar o título. Este não é um salão de dança para ela. Da próxima vez, deixe-a usar trapos para não se preocupar em se molhar. Ela baixou a cabeça e chorou, e MC pensou que estava preocupado antes de vir para cá. Preocupado que ver seus rostos novamente o deixasse completamente irritado, mas estava feliz por eles ainda serem o mesmo lixo. Ele arrancou uma garrafa da mão de um menino, tocou suavemente o ombro da irmã, pedindo-lhe que se afastasse, e então jogou a garrafa em Dous. E quando ele habilmente o pegou, ele imediatamente balançou a espada cortando-o em 2. O vinho derramou imediatamente na cabeça de Dous. Ele limpou a lâmina, provou uma gota e perguntou ao zombeteiro: é só suco de uva? Ideal para um aristocrata tão mimado, certo? Há 3 anos, Aster treinou com seu pai para usar o poder das 7 asas. Ele não conseguiu conter a magia e ela se espalhou em um fluxo poderoso. Hifred disse-lhe para se conter. Ele realmente iria matar suas irmãs? Sua explosão de magia deixou Kudo inconsciente. Sua irmã mais velha segurou nos braços, implorando em lágrimas que ela acordasse, enquanto as outras meninas assistiam com medo do lado de fora. Hifred se perguntou se essas eram as 7 asas para pensar que estavam escondendo um poder tão perigoso. Ele e seu filho poderiam realmente ser capazes de controlá-lo? Naquele momento, um subordinado de um dos senhores irrompeu no salão de reuniões, exclamando com entusiasmo que algo ruim havia acontecido. Ele se perguntou o que havia de tão importante para estar invadindo a reunião, e a resposta foi que os ramos principais e colaterais da família Elmheim, os filhos de ambas as famílias, estavam duelando. Roderick e Hifred franziram a testa e imediatamente foram para lá. A filha de Hifred correu até ele e começou a lhe contar tudo. E o homem olhou para a arena e com um sorriso disse aos outros para olharem. Esta é uma briga entre irmãos da nobre família Elmheim. Você não vê algo assim todos os dias. Todos se reuniram para assistir, e ele disse que dependendo do resultado, esse festival de dança de espadas promete ser quente. Enquanto isso, Dallis mostrou a todos seu brasão na mão e chamou Aster de idiota por implicar com eles, membros da família do Duque. Afinal, ele é apenas um vira-lata nascido no deserto. Ele realmente não entende a diferença em sua força. Todos admiraram seu brasão. Ele gostou da atenção e disse a Aster para mostrar o brasão de sua asa também. Ou ele tem vergonha de mostrar isso em público depois de ver. MC disse que ele estava certo. Uma visão tão vergonhosa, ostentando algum padrão como se fosse algo para se orgulhar. Ele nunca faria isso. Dulles estremeceu de raiva e Aster disse que se perdesse, pediria desculpas à irmã, e Dulles concordou. Mas se ele ganhasse, então ele seria seu cachorro. Ele iria persegui-lo até a morte pelo resto de seus dias. Após essas palavras, ele correu para atacar. MC bloqueou seu golpe, mas o recuo o empurrou para trás e sua mão tremeu. Dulles sorriu e disse que esse é o poder de quem tem asas, e então começou a atacar novamente. Alfin estava profundamente preocupada com seu irmão, e o homem disse: a esgrima do jovem Dulles ainda é rudimentar, mas não importa o quão desajeitado ele seja, seu poder mágico compensa isso. Essa é a vantagem de quem tem crista de asa.
Se a magia de uma asa é como a luz de uma vela, então o poder mágico escondido nas 4 asas é verdadeiramente a luz de uma explosão inteira. Dales atacou Astor e perguntou para onde foi toda sua paixão. Ele não queria fazê-lo se desculpar ou era apenas conversa? Ele se lançou sobre ele, dizendo-lhe para mostrar o que poderia fazer, e um dos senhores disse que o resultado dessa luta era uma conclusão precipitada. Dales brandiu a espada, mas MC bloqueou o golpe, o que o surpreendeu muito e disse que estava falando demais. Ele jogou fora e se preparou para outro golpe. Ele passou esses 10 anos na casa do Visconde, aprendendo a controlar a magia, esperando apenas a chance de se vingar de todos eles. Ele desferiu um golpe poderoso, que Dallas mal conseguiu conter. Ele caiu de joelhos e seu irmão ficou chocado ao saber que esse filho adotivo o obrigou a fazer isso. Astor pressionou suas espadas com mais força. Ele sorriu nervosamente, sem acreditar. Ele é o dono da crista de 4 asas. MC olhou para ele de cima a baixo sob seu ataque. As espadas de Dallas estalaram. As pessoas perguntaram surpresas. Ele realmente vai ganhar assim? Dallas foi completamente suprimido. Ao pensar que ainda havia alguém como ele em Elmheim, Aster involuntariamente liberou sua magia, fazendo com que seu pai ficasse imediatamente preocupado, e ele continuou a pressionar Dallas. Ele se lembrou de como havia cortado o braço com aquele sorriso desagradável no rosto. A magia explodiu ainda mais intensamente com a raiva, e Dallas, em pânico, pediu-lhe que parasse. Alphon gritou em voz alta para o irmão dela, dizendo-lhe para não fazer isso, o que o fez recuperar a compostura, e um clarão brilhante irrompeu. Lâminas quebradas se separaram, e o homem olhou pensativamente para o vencedor deste duelo. Uma poça se formou embaixo de Dawlis, e MC disse, da próxima vez, para não ter medo de se molhar, que ele viesse enrolado em trapos velhos. Alphen soltou um suspiro de alívio, e Aster olhou para ela e seu pai com um sorriso, pensando que ele não era mais o cinza sem asas. Essa percepção por si só dissipou as nuvens em sua mente. Chega por hoje. De repente, ele sentiu uma pressão terrível, vinda do Duque Roderick, que estava obviamente insatisfeito com o resultado do duelo. Ele imediatamente se virou para ele e viu como ele estava olhando para ele com severidade. Conhecer seu ex-pai o deixou inquieto. Todos os presentes começaram a sussurrar. Ninguém podia acreditar que o filho mais novo da família dos Viscondes tivesse realmente esmagado o herdeiro da casa principal, mas agora tudo estava ainda pior. Depois que seu orgulho foi pisoteado dessa maneira, ele não permaneceria em silêncio. O 8º chefe da casa principal de Elmheim desceu à arena. Seu filho sorriu imediatamente, pensando que seu amado pai tinha vindo em seu auxílio. A sombra do duque cobriu Aster da cabeça aos pés, e ele o mediu com um olhar, mas ainda permaneceu confiante. Dolis imediatamente correu até seu pai e apontou o dedo para Aster dizendo: "É ele, esse idiota que foi contra o ramo principal. Embora ele seja apenas um filho adotivo, deixe-o usar seu poder para esmagá-lo." Roderick lançou-lhe um olhar descontente e depois perfurou a palma da mão com uma espada, o que claramente não esperava de seu pai. Ele gritou alto de dor. Gurion ficou horrorizado com a visão e Roderick perguntou: como ele ousa sorrir? Ele pisoteou o nome da família na terra. Alguém que não consegue nem se defender não tem o direito de empunhar uma espada. Percebendo o que estava prestes a fazer, Hyfryd disse-lhe para parar, mas ele não deu ouvidos e ergueu a espada sobre o filho. Mas nada aconteceu. MC ficou entre eles e a espada do duque estava em seu ombro. Ele perguntou com desagrado na voz o que estava fazendo, ao que ele respondeu. Seu primo ainda não se desculpou com sua irmã. Então ele pode adiar a punição para mais tarde? Roderick disse ter ouvido falar que Hyfryd o acolheu como órfão. Isso fez dele um verdadeiro Elmheim. Ele lhe disse que era filho de um visconde e sugeriu que deixasse de lado os laços de sangue. E quanto ao orgulho cavalheiresco e ao fardo da herança? Seu pai lhe ensinou isso muito bem. Roderick olhou para o irmão e disse que, como membro da família do Visconde, feriu desnecessariamente o ramo principal, a espada do rei, o auge de 12.000 cavaleiros sob suas bandeiras, esse orgulho. Isso não era mais apenas uma briga infantil. Ele deveria entender que seu pai pagou com a mão por sua deslealdade. Hyfryd desembainhou a espada para garantir, e seu irmão apontou a lâmina para o pescoço do filho e perguntou como ele pagaria. Apesar de sua ameaça, Astor não se intimidou e disse que esta não era uma briga fraterna, mas um duelo formal. Ele respondeu aos insultos contra a família do Visconde com sua espada. Ele mesmo disse que quem não consegue se defender não tem o direito de empunhar uma espada. Portanto, ele não lhe mostrará um único dedo. O homem assobiou e o Conde Mais perguntou com um sorriso. Ele tem 10 anos e se comporta assim? Ele deve estar brincando. Roderick olhou para ele, guardou a espada e disse que entendia tudo. Então o deixou ficar de pé. MC imediatamente fez isso. Suspeitamos cruelmente. Imediatamente depois disso, o Duque o atingiu, fazendo-o voar contra a parede em alta velocidade, causando um forte estrondo. Alphon cobriu a boca de medo e começou a chorar, e Hyfryd ficou simplesmente furioso. Ele imediatamente atacou o irmão, bateu nele, que ele bloqueou, e depois correu até o filho, perguntando preocupado se ele estava bem. Sua lâmina quebrou, mas ele mesmo continuou em sua posição, apesar dos ferimentos que recebeu. Roderick olhou para o menino e saiu com o filho. Só então Aster se permitiu relaxar. Ele quase caiu, mas seu pai o segurou e ele disse com um sorriso que o protegeu. Hyfryd admitiu que era magnífico. Enquanto isso, Roderick subiu ao 2º andar e o homem disse que era infantil, mas deixar o garoto falar significaria arruinar a reputação do ramo principal. Bem, não foi um compromisso digno?
Ele enfrentou o Duque e sobreviveu. Ele é uma estrela em ascensão. Essa é a melhor estreia desse cara. O senhor acrescentou que estava apavorado. Ele pensou que Roderick iria cortá-lo ao meio ali mesmo. Roderick disse severamente que uma era de convulsão viria, uma tempestade forte o suficiente para dividir o mundo em 2 ou 3. Um novo dia amanheceu. MC estava praticando esgrima com um cavaleiro de sua casa, e os outros assistiam com espanto. Ele arrancou a espada das mãos de seu oponente, fazendo-o cair. Depois disso, ele olhou para Astor com um sorriso e disse que era impressionante. Depois se levantou e seus companheiros começaram a discutir essa luta. Ele tem habilidades bastante sérias. É assustador pensar que ele tem apenas 10 anos. Após retornar do festival de dança de espadas, ele treina com ainda mais zelo. Isso deve tê-lo inspirado muito, e ele esmagou o terceiro filho do Duque. Eles tiveram que suportar insultos da família principal por muito tempo, então esta é uma ótima notícia. Depois de ouvi-los, MC correu para a batalha novamente, e pensou que, no festival de dança da espada, ele demonstrou plenamente seu poder e presença. Isso deveria silenciar aqueles que chamavam a família dos Viscondes de uma mancha em Elmheim, mas seu objetivo principal ainda é a família principal. Ele era muito ganancioso, e queria ver até onde suas habilidades iriam. Ele queria se testar ainda mais naquela época, mas em seu estado atual, ele não pode derrotar Roderick. No final, o brasão é apenas um indicador da classificação do mana oculto. Mesmo o mana inato é um tesouro inútil se você não puder controlá-lo, e ainda assim ele não consegue extrair o poder das 7 asas. Se ao menos ele pudesse experimentar o poder das 7 asas o quanto quisesse, sem se preocupar em enlouquecer. Ele acertou vencendo o duelo mais uma vez, e sinalizou para a noite seguinte entrar na arena. Sua irmã se aproximou dele e perguntou: ele está exibindo suas habilidades de novo. Ele, como sempre, não conhece limites. A propósito, o pai deles está ligando para ele. Ele decidiu ir até ele imediatamente e percebeu que Alfin estava vestido de forma diferente hoje e disse: essa roupa é rara. Ela não disse que não queria usar isso porque parecia feio? Ela disse a ele que o equilíbrio é importante em tudo. Olhando para ele, ela percebeu que ela também não poderia permanecer a mesma. Ela apontou a espada para ele e disse com um sorriso malicioso: então quando ele retornar, ele fará companhia a ela por um tempo. Ele riu e pediu que ela pegasse leve com ele. Depois disso, ela foi ao escritório do pai dele. Quando ele entrou, Highfried disse-lhe que se sentasse. Aparentemente, uma conversa séria estava se formando. Já se passaram 10 anos desde que o aceitaram em sua família. Para ser sincero, ele pensou em esperar crescer um pouco mais, mas decidiu não fazê-lo. Ele colocou um anel com um rubi brilhante sobre a mesa e disse: esta é a prova do status do próximo chefe da casa. Ele quer que ele herde o título de chefe de sua casa. Como ele sabe, a família deles está em uma situação delicada. No entanto, eles ainda são um ramo secundário com o nome de Elmheim. Como senhor que governa um território, ele tem muito a proteger. Eles não podem deixar o assento aéreo vazio para sempre. Aster franziu a testa e perguntou: suas irmãs concordavam com isso? Ele respondeu que suas irmãs voltariam da academia noturna em 3 dias. Ele pretendia falar oficialmente com todos então. Ele estava falando sobre suas irmãs mais velhas, Marfa e Kudo. Ele sorriu e disse que se fosse esse o caso, nenhum dos dois ficaria feliz com isso. Kudo, em particular, definitivamente ficaria furioso. Ela o odiava simplesmente porque ele nasceu homem, e aconteceu que ele foi abençoado com 7 asas. Ele não pode aceitar este anel. Não consegue nem controlar sua própria mana. Ele é um idiota inexperiente que quase matou a própria irmã, então não tem lealdade para convencê-los. Seu pai não estava chateado. Pelo contrário, ele sorriu e disse: há muito que duvidava que fosse realmente uma criança. Ele planejou dar-lhe este anel como recompensa pelo Festival de Dança da Espada, mas parece que algo irá agradá-lo mais. Ele colocou a caixa sobre a mesa, e ao ver seu conteúdo, seus olhos se arregalaram de surpresa. Dentro da caixa estava a espada demoníaca Graham. Ela pode controlar o poder das 7 asas, e é por isso que é chamada de espada mágica devoradora. Depois disso, eles foram até a floresta perto da propriedade, e MC perguntou se ele queria apenas mostrar a espada para ele. A sala de treinamento não seria mais adequada? Ele respondeu que era apenas uma precaução, pois muitas vezes destroça a casa. Esta é a espada demoníaca Graham, uma lâmina famosa que é herdada de geração em geração apenas pelo filho mais velho da casa Elmheim. Ele ordenou que fosse trazido para ele do depósito da casa principal. Ele puxou o pano da lâmina e viu que a espada estava quebrada. Seu pai disse: como ele vê, esta espada não tem lâmina. No entanto, se você colocar poder mágico nele, uma lâmina aparecerá. Ele demonstrou isso para ele. Esta é uma espada de possibilidades, que ganha completude graças ao poder mágico de quem a possui. Ele adicionou mais magia, a lâmina brilhou intensamente e um fluxo de energia avançou, destruindo tudo em seu caminho. E ele disse: porém, com poder mágico fraco, existe o perigo de a espada absorver todo o mana. Além disso, esta arma tem uma história complicada. Ele entregou a espada ao filho e perguntou se ele queria experimentá-la. Ele tomou isso de forma decisiva, tentou colocar seu poder mágico nele, e a magia imediatamente explodiu em todas as direções. Ele não tinha controle sobre isso. O poder mágico fluiu para a própria espada e produziu o resultado correspondente. Um feixe de luz brilhante disparou para o céu, visível por apenas um segundo. O cavaleiro que viu perguntou em estado de choque: o que era aquela luz? Um cometa caiu ou algo assim? Seu amigo lhe disse para não falar bobagens. Algo simplesmente voou para o céu. Enquanto discutiam, Alphonse suspirou profundamente e não havia necessidade de adivinhar. Ela sabia com certeza que era trabalho de seu irmão.
Aster, entretanto, riu nervosamente e disse que esta espada era simplesmente monstruosa, e seu pai olhou para o céu e comentou: o que era verdadeiramente monstruoso era o seu poder. O portador do brasão de 7 asas nunca nasceu nenhuma vez em toda a história das gerações de Helmheim. Se ele dominasse esse poder, eventualmente se tornaria um espadachim muito superior àqueles com 6 asas como ele ou Roderick. MC prometeu superar o Duque, e seu pai o avisou que o poder excessivo inevitavelmente provoca conflitos. Se espalhasse a notícia de que ele tinha 7 asas, todos ficariam com inveja dele. Alguns iriam querer explorá-lo. Outros tentariam eliminá-lo como um obstáculo. Portanto, para evitar lamentar sua própria impotência quando chegar a hora, deixe-o se tornar forte. Ele precisava fazer isso enquanto ainda podia. Ele estendeu a mão para ajudá-lo, e Aster achou que ele estava certo. Ele não iria mais prolongar uma existência miserável como em sua vida passada. Ele agradeceu ao pai pelas instruções. Ele definitivamente dominaria as 7 asas e esta espada. 3 dias se passaram e Marfa e Kudo finalmente voltaram. Kudo imediatamente ficou em posição de sentido, cumprimentando seus pais. Ela pensou em algo por um segundo, depois estendeu os braços para suas queridas irmãs e disse-lhes para abraçarem seu amado Kudo em homenagem ao reencontro, mas elas escolheram Marfa. Kudo virou-se para eles em estado de choque. Acontece que eles não queriam abraçá-la porque ela imediatamente bagunçaria seus cabelos. Ela não quis admitir e disse que não tinha acontecido. Ela, que dominava perfeitamente o cavalheirismo, não teria feito nada tão indigno. Ela viu que Alfen ainda estava de lado e imediatamente correu para abraçá-la perguntando: ela era uma boa menina, não era? Ela abraçou com tanta força e ela começou a se libertar. E Marta perguntou: onde está Aster? Seus pais contaram a ela sobre isso, mas o rosto de Kudo imediatamente mudou de expressão. MC estava treinando com sua nova espada neste momento, mas nada funcionou, não importa o quanto ele tentasse. Mesmo que ele possa criar uma espada para obter poder mágico, ele só pode contê-la. Ele olhou para a pedra que seu pai havia quebrado recentemente e se perguntou o que deveria fazer para ser como ele. Sua irmã se aproximou dele e percebeu que ele estava novamente se gabando de sua força. Ele ficou surpreso por ela já ter voltado, e ela disse que ele nem veio cumprimentar a irmã mais velha. Isso não é muito frio da parte dele? Ou talvez, por ser especial, eles nem apareçam à sua vista? Ela tinha ouvido falar do Festival de Dança da Espada. Até na academia noturna todo mundo falava sobre isso. O pai deles deve estar muito orgulhoso dele. Aster disse que ela também ficou famosa. Ouviu dizer que ela já havia participado de muitas missões e conseguiu se destacar apesar de ser apenas uma estagiária. Ela se tornou a única cavaleira a receber a medalha de cavaleiro honorário este ano. Ela disse a ele que se não pudesse fazer pelo menos isso, não teria sido capaz de se tornar a sucessora de seu pai. Ela também ouviu que ele desistiu de falar sobre Legacy. Ele estava tão determinado a cuidar dela, percebendo que ele havia contado a ela tudo o que MC pensava, por que criar tantos problemas? Ele respondeu à irmã que não tinha tal intenção. Ele simplesmente pensou que ainda não estava qualificado para isso. Kudo suspirou pesadamente, e então caminhou até a árvore e sacou uma espada dizendo: seu pai e seu irmão são tão maus e sabem perfeitamente sobre seu sonho. Ele ficou nervoso e então ela apontou a espada para o tronco da árvore, cortou-a e jogou-a no irmão. Felizmente, ele conseguiu pular para o lado a tempo. Aterrissando, ele exclamou indignado: o que ela está fazendo? Ela disse a ele para vir aqui. Ela irá verificá-lo pela primeira vez em muito tempo. Em seguida, ela vai bater nele de verdade. Ele pediu com entusiasmo que ela esperasse porque esta espada ainda não estava concluída, e ela perguntou se ele poderia inventar a mesma desculpa na frente do inimigo no campo de batalha. Ele sorriu nervosamente. Ela não era sua inimiga, e assumiu uma posição dizendo que a mentalidade de um cavaleiro é estar sempre no campo de batalha. Se ele se conter demais, ela pode até esmagá-lo. Depois disso, ela pulou e ele pensou: ela deve estar brincando. Quando ele mal consegue controlar seu poder mágico, ela decide atacá-lo, mas ele tem que fazer isso. Se ele não der tudo de si, ela definitivamente o matará. Ele colocou sua magia na espada. Ela se lançou sobre ele com um sorriso no rosto e suas espadas cruzadas. Cada golpe trovejou por toda a floresta, e ela disse que a esgrima dele está mais refinada do que nunca. E pensar que ele é capaz de acompanhar as habilidades dela mesmo depois que ela aprimorou suas habilidades na Academia de Cavaleiros. No entanto, ele só tem uma desculpa lamentável para uma espada. Seu controle sobre a magia está completamente ausente. Ela o atingiu com um golpe, fazendo-o voar, mas ele conseguiu cair de pé e exclamou em resposta que ela ainda era tão implacável como sempre. Ela era assim desde a infância. Seria porque era o único homem da casa do Visconde com direito à herança, ou porque era especial e possuía uma crista de asa que superava qualquer outra pessoa da família? Ela era como uma tempestade viva, desafiando-o para um duelo a qualquer provocação e chamando o mundo de injusto. Em suma, ela era sua inimiga natural. Ele foi distraído por esses pensamentos, e sua irmã imediatamente se lançou sobre ele e disse, como ela pensava, que ele não estava apto para ser o próximo chefe desta casa. Enquanto isso, Marfa observava a briga pela janela e perguntou ao pai se realmente tinha sido sensato deixá-los em paz. Nesse ritmo, essa briga pode levar a baixas. Ele respondeu que eles eram bons oponentes à sua maneira. Eles poderiam ser um pouco imprudentes, mas não chegaria a esse ponto. Ela esperava que sim, então perguntou por que ele os chamou da academia. Não foi só para discutir a sucessão, foi? Ele confirmou e mostrou-lhe uma carta da casa principal de Helmheim. Parecia que o mais velho que liderava a base da casa queria ver o rosto do neto.
Marfa notou com preocupação que esta era certamente uma reviravolta séria nos acontecimentos, e ele concordou com ela. Na pior das hipóteses, eles poderiam perder Aster. Naquela época, ele defendeu o ataque da irmã e disse-lhe para não falar bobagens. Ele já havia se recusado a discutir a sucessão. Ela também tinha ouvido isso. Ela exclamou em resposta. O pai deles disse que sua recusa em si era inaceitável para ele, e então atacou novamente. MC sentiu um peso como se estivesse lutando contra um troll balançando um martelo gigante. Ele desviou a espada para o lado, fazendo com que sua irmã voasse para frente. Ele queria pedir que ela parasse, mas ela o interrompeu e perguntou com um sorriso. Ele apenas tentou escapar, não foi? Depois disso, ela desferiu outro golpe poderoso. Faíscas brilhantes voaram em todas as direções, e Aster foi jogada para trás, e bateu no tronco de uma árvore. Depois disso, disse ela, um guerreiro de terceira categoria só pode brandir uma espada, e um de segunda categoria usa magia. Ao dominar tanto a espada quanto a magia, alguém pode se tornar de primeira linha. Ela está decepcionada com ele. A diferença nas cristas das asas significa a diferença na quantidade de mana que uma pessoa pode controlar. Dizem que a diferença de apenas uma asa é aproximadamente uma lacuna tripla em força. Em outras palavras, em termos de poder mágico e resistência, ela com 5 asas deveria ser 2 estágios completos mais fraca que ele, e ainda assim ele evitou um choque direto de forças e escapou para seu golpe de espada favorito. Ele realmente desconfia tanto de sua própria força, ou talvez tenha medo de cair na loucura novamente como aconteceu há 3 anos? MC ficou até surpreso. Ele nunca pensou sobre isso. Ele inconscientemente limitou sua própria força? Talvez a razão pela qual esta lâmina parecia instável fosse porque ele estava tentando suprimir sua magia à força. Kudo envolveu a espada em aura novamente e disse que ela tinha tudo o que ela poderia desejar. Se ele era tão arrogante a ponto de deixar apodrecer sem sequer perceber o quão sortudo ele era, então deixe-o dar tudo a ela. Ela investiu contra ele novamente, e desta vez Aster decidiu não se conter e defendeu o golpe com força total, o que a surpreendeu. Ele sorriu e agradeceu por abrir os olhos, então se lançou sobre ela sem sequer se materializar. Isso a confundiu. A princípio, ela pensou que ele estava sem mana, mas rapidamente percebeu que não era o caso. A magia, invisível e inesgotável, escondida dentro das 7 asas, reuniu-se na ponta de sua espada. MC sabia que não conseguiria dominar isso agora, mas precisava fazê-lo por um momento. Esqueça a manutenção da sua forma e concentre toda a sua magia no momento do impacto. Ele desferiu um golpe poderoso. Sua irmã conseguiu desviar e exclamou com um sorriso malicioso. Então pelo menos ele pensou em algo, mesmo sendo um idiota. Ele disse a ela que não tinha intenção de desperdiçar esta segunda vida que conseguiu conquistar, nem este poder, nem esta espada, e certamente não sua família. Por isso ser algo que ele não havia conseguido antes. Por mais que tentasse, Kuto ficou surpreso, confuso com as palavras sobre sua segunda vida, e então correu para o ataque. Um segundo antes de ele atacar, ele desapareceu de repente em algum lugar, fazendo com que ela ficasse confusa, e então apareceu ao lado dela e disse, chega de esmolas. Imediatamente depois disso, ele atacou, e depois disso, Kudo não se lembrou mais de nada. Ela acordou em seu quarto e Marfa percebeu. Ela finalmente acordou, mas não tinha pressa. Kudo imediatamente pulou da cama e perguntou com entusiasmo o que aconteceu com o duelo. O que aconteceu com a luta dela contra Aster? Ela disse a ela que ele mesmo a trouxe aqui. Ele disse que ela adormeceu bem no meio do duelo. Talvez o cansaço da viagem a tenha afetado. Pelo menos foi o que ele disse. Kudo franziu a testa e disse que definitivamente não poderia ser, e então se lembrou. No último momento ela teve certeza de que Aster a havia cortado, mas na verdade ele deve ter dissipado a lâmina de mana uma fração de segundo antes do impacto. O que ela sentiu foi apenas um traço residual de mana passando por seu corpo. Aster nunca mataria a própria irmã, mas naquele momento ela realmente acreditava que ele a mataria. Mesmo sendo muito menor que ela, ele realmente é um irmãozinho malvado. Esse pensamento a fez sorrir. Agarrou sua espada e perguntou à irmã onde estava Aster. Ela nunca aceitaria esse resultado do duelo. Desta vez, ela daria tudo de si desde o início. Marfa disse que ele não estava mais aqui. Ele havia recebido uma intimação da casa principal. Ele havia partido recentemente com seu pai. Ela não sabia disso. Kudo ficou, para dizer o mínimo, chocado com a notícia. Enquanto isso, MC e seu pai já estavam a meio caminho da casa principal. Highfried o avisou. As pessoas que eles conheceriam eram os mais velhos que defendiam a verdade da casa Elmheim. Eles eram os ex-chefes das casas principais e filiais, bem como figuras influentes em toda a casa. Embora tivessem se aposentado, ainda detinham um poder enorme, razão pela qual eram chamados de governantes silenciosos. Esses anciãos não demonstraram o menor interesse por ele desde o dia em que o adotou, então por que eles o convocaram agora? Astor presumiu que fosse por causa do que aconteceu no festival de dança de espadas. Ele tinha ouvido falar que os mais velhos valorizavam o prestígio da família mais do que o ouro, ou até mesmo as próprias vidas. Aqueles que mancharam esse prestígio foram jogados em uma gaiola para servir de alimento às feras. Seu pai perguntou onde ele tinha ouvido essas histórias, e ele evasivamente respondeu que simplesmente as tinha ouvido em algum lugar. Mas ele já estava preparado para o castigo, ou pelo menos para o exílio. Seu pai perguntou se ele tinha certeza de que estava tudo bem. Afinal, ele foi embora sem nem se despedir. Ele sorriu e disse que estava tudo bem. Ele estava planejando partir de qualquer maneira assim que as irmãs chegassem. Além disso, Kudo provavelmente estava feliz por não ficar sob seus pés.
Ela poderia relaxar. Graças a ela, ele finalmente começou a dominar a nova espada. Ele sentiu que poderia extrair mais poder da família alada do que nunca. Então, o que quer que tenha acontecido com ele em seguida, ele nem deveria tentar ajudá-lo. Ele estava preparado para sobreviver sozinho. Seu pai queria dizer alguma coisa, e de repente, a voz de Kudo foi ouvida do lado de fora da carruagem, exclamando indignado: "O que você quer dizer com você mesmo?" Ele é o mais novo da família, então não deveria agir como alguém incompreensível. Os dois olharam pela janela e ficaram muito surpresos ao ver Kudo. Ela deve ter corrido todo o caminho para alcançá-los. Ela chutou a porta da carruagem, entrou e disse que ele foi muito cruel com ela. Ele saiu sem dizer uma palavra a ela. Ela ouviu tudo. Ele foi chamado à casa principal, certo? Mesmo ela e Marfa nunca foram chamadas para lá. Ele disse que tem certeza de que ela entende, mas não pode levá-la com eles para a casa principal. Ela sentou-se ao lado do irmão e respondeu que sabia disso. Ele os chamou aqui para cuidar de tudo enquanto ele estiver fora. Certo? Ela entende isso perfeitamente. Mas esta chamada significa que ele está numa situação que exige extrema cautela. Até Marta disse que ele talvez não voltasse. Para acalmá-la, ele disse com um sorriso que ela estava exagerando. Ele estava indo para lá apenas para conversar e pensar, mas se conseguiria voltar depois disso, essa era a questão. Ela disse seriamente a ele para ouvi-la com atenção. Ela não o suporta. Ele é o irmão mais novo dela. Ele tem 7 asas. Ele é sempre tratado de maneira especial. Ele é mais forte do que ela, embora ela seja sua irmã mais velha, e ele age como um adulto. Embora ele seja o mais novo, ela não suporta tudo isso. Mesmo assim, ele faz parte de sua preciosa família. Não importa o quão forte ele seja e quão maduro ele haja, ele ainda é seu irmão mais novo. Então deixe-o voltar definitivamente para que eles possam lutar novamente. Ela não o deixará escapar com tal vitória. Depois disso, ela pulou da carruagem e MC cuidou dela perguntando por que ela veio até aqui. Highfried sorriu e disse que ela era uma boa oponente, e seu filho agradeceu mentalmente à irmã. Ele definitivamente retornará. Quando chegaram à casa principal, foram imediatamente recebidos pelos guardas, e o seu líder disse que o grande ancião já os esperava lá dentro. Highfried recusou a escolta porque ele próprio conhecia o caminho, mas o guarda recusou. Ele recebeu ordens estritas de escoltar os dois para dentro pessoalmente. A atmosfera estava tensa. Como Aster pensou, eles não o chamaram para tomar conta do neto, mas ainda assim isso trouxe lembranças. Ele não estava em casa há muito tempo. Enquanto caminhavam, disse seu pai, ele tem certeza de que já entendeu isso, mas hoje, principalmente, ele não pode perder a compostura, não importa o que lhe digam. Ele respondeu que depende de como eles se comportam, e seu pai esclareceu que é exatamente por isso que diz que o problema é com eles. Ele começou a contar a ele sobre os mais velhos, mas MC não estava ouvindo nada. Ele olhou para o campo de treinamento e viu Gurion, mas seu irmão Daulis não estava em lugar nenhum. E ele pensou que com o braço de trabalho quebrado, seria difícil voltar ao trabalho tão cedo. Seu pai o chamou e perguntou se ele estava ouvindo. Ele se virou para ele e confirmou com entusiasmo. E depois que entregaram as armas, um guarda os conduziu até a entrada, e Aster se acalmou, prometendo-lhe silêncio. No final, sua irmã o avisou para voltar são e salvo. Eles entraram na sala de reuniões. O ancião-chefe comentou que eles finalmente apareceram, e já se passaram mais de 10 anos. Seu bisneto, Highfried, ajoelhou-se em saudação, e MC pensou, então este é o monstro à espreita nas sombras de Elmheim? O sexto chefe da família, Zanis Elmheim, e os demais provavelmente estão simplesmente sob a proteção da casa. Existem alguns rostos familiares do festival de dança de espadas, mas Roderick não está em lugar nenhum. O mais velho entendeu o que ele estava pensando, e disse que não estava ali. Ele era o líder dos cavaleiros, reportando-se diretamente à família real, por isso não tinha tempo para se distrair com tais trivialidades. Então eles, os velhos soldados, estavam lhe fazendo um favor ao assumirem questões administrativas. Aster pensou que nunca o tinha visto em sua vida passada, então não se importou, mas ele reuniu tantos dignitários sem a presença do atual chefe. Para alguém que renunciou, ele ainda parecia exercer uma influência considerável. Highfried perguntou o que exatamente ele queria dizer com trivialidades, e seu avô sorriu. Ele já não descobriu? Ele ouviu dizer que seu animal de estimação causou um grande rebuliço no festival de dança de espadas. MC sabia que isso iria acontecer, e Highfried respondeu às palavras do mais velho. Quanto a este assunto, o atual chefe de Roderick já deveria ter lidado com isso pessoalmente. Outros imediatamente se opuseram. Não foi nada mais do que uma apresentação pública. Isso não muda o fato de que o nome Elmheim foi manchado. Adotar uma criança de origem desconhecida como filho adotivo foi um erro desde o início. Eles teriam feito vista grossa se ele tivesse permanecido inofensivo, mas ele mostrou suas presas para a família principal e tudo mudou. Eles não têm escolha a não ser exilá-lo. E claro, ele não escapará da punição apropriada. Aster não suportou ouvir todas aquelas pessoas atacando seu pai e exclamou que tudo era obra dele. Seu pai não teve nada a ver com isso. Highfried balançou a cabeça indicando que deveria permanecer em silêncio, e Zenith disse, parece que ainda lhe falta disciplina, já que está tentando se intrometer na conversa dos adultos. Sob sua bandeira estão 12.000 cavaleiros. Eles carregam o peso do nome Elmheim. No entanto, os cavaleiros não são um monólito. Existem inúmeros outros que assistem das sombras, esperando por uma chance de assumir a vantagem. Naturalmente, isto também se aplica aos que estão nesta sala. Eles simplesmente querem paz de espírito.
Eles precisam de provas de que ele não prejudicará sua casa. Ele entregou-lhe a espada e perguntou. Ele se lembra disso? Quando ele falhou em proteger seu mestre e pisoteou o nome de Helmheim na terra, aqui mesmo nesta sala, ele permitiu que Roderick cortasse sua mão. Desta vez, deixe-o provar sua lealdade cortando a cabeça do menino. Se ele fizer isso, o assunto será encerrado. MC ficou assustado, mas seu pai recusou imediatamente. Ele prefere tirar a própria vida do que erguer uma espada contra seu próprio filho. Astor olhou para ele em estado de choque, e o mais velho disse, nesse caso, ele pode morrer. Sua esposa, suas filhas e esse menino, todos serão executados. E a partir de hoje a casa do Visconde deixa de existir. Os guardas atacaram-nos de todos os lados. MC ficou bravo e perguntou ao mais velho do que ele tinha tanto medo. Um grupo de homens adultos se amontoou e tremeu, parecendo lamentável. Se eles tivessem tanto medo de serem mordidos pelo próprio cachorro, poderiam bani-lo ou matá-lo como quisessem, mas não poderiam tocar em sua família. Ele começou a tirar a roupa e pediu perdão mentalmente ao pai. Ele teria que desobedecê-lo. Quando ele tirou a camisa, todos viram o brasão em suas costas e ficaram muito surpresos. Ninguém nunca tinha visto nada parecido antes. Ele disse que se eles tocarem em sua família, essas 7 asas se tornarão inimigas de Helmheim. É melhor que pensem 2 vezes. Em meio às vozes surpresas, o mais velho se aproximou do menino, e os nobres perguntaram. O brasão não poderia ser falso. Certo? Depois de todas essas centenas de anos, para que algo assim aparecesse em um corpo humano, o grande ancião perguntou. Será que ele entendeu o que estava mostrando agora? Aster confirmou isso com um sorriso confiante. Ele tinha ouvido falar que quanto mais asas, mais surpresas as pessoas ficavam. O Conde Maze riu e bateu palmas, e quando todos olharam para ele, ele pediu desculpas. Zenith disse que a crista era um órgão que produzia energia mágica concedida às pessoas por espíritos nos tempos antigos. Ao passar esse poder de pai para filho, de geração em geração, as pessoas aprimoraram ainda mais seu poder. E ainda assim, ninguém jamais atingiu o nível das 7 asas, com a única exceção de um clã espiritual, que foi o progenitor das próprias cristas. MC perguntou se ele estava insinuando que era membro deste clã espiritual. Ele respondeu que se suas 7 asas fossem reais, então seria possível. Neste momento, o destino de toda a família dependia dele, e ele disse que era filho de um visconde. E agora, ele não se importava nem um pouco com as circunstâncias de seu nascimento. Tudo o que ele queria saber agora era se eles estavam dispostos a vê-lo como inimigo ou não. Mesmo que ele fosse banido de Helmheim, haveria muitas casas nobres que lutariam para aceitar o dono das 7 alas. E para eles, que já tinham medo da rebelião, isso seria uma enorme ameaça. Eles deveriam estar dispostos a mantê-lo por perto, o símbolo das 7 asas, aquele que supera até o Grão-Duque Roderick. A menção de seu nome, eles imediatamente ficaram tensos, e ele pensou, assim como o velho disse, nem mesmo Helmheim está unido. O facto é que uma rebelião está a chegar, uma guerra civil massiva que engolirá todo o país. Ele já tinha visto esse futuro uma vez. Para que ele e a casa do Visconde possam sobreviver ao que está por vir, ele quer determinar aqui mesmo quem é seu amigo e quem é seu inimigo, mesmo que isso signifique arriscar um pouco. Zinnis riu e perguntou, ele realmente acreditava que valia tanto assim? Não havia provas de que aquelas 7 asas fossem reais. Ele o desafiou de volta. Se ele não acreditasse nele, ele poderia matá-lo com segurança. Mas se tentassem, isso significaria uma guerra entre ele e todos eles. E ele pensou, bem, se Helmheim levasse a sério, matar alguém como ele não seria difícil para eles. Então, o que eles fariam? Eles morderiam a isca? O Conde Maze bateu palmas e levantou-se, dizendo que a conversa andava em círculos. Que tal fazer um teste nele aqui mesmo? O senhor ficou indignado e perguntou, ele também não quer ver o poder das 7 asas? Depois disso, não seria tarde demais para decidir seu destino. Então, o que o mais velho diz? Afinal, eles estavam na propriedade do maior clã de marechais do mundo. Ele tinha certeza de que haveria alguns testes adequados aqui. Astor olhou para ele com um sorriso. Ele não tinha dúvidas de que este homem era um aliado. Zenith concordou com ele e disse ao menino para segui-lo. Afinal, era dever do avô punir o neto que não conseguia ficar de boca fechada. Eles entraram em outro corredor onde havia uma enorme jaula, e Zenas disse, além dessa escuridão há um bunker subterrâneo conectado aos ralos. Costumava servir como abrigo de evacuação em caso de emergência, mas agora ele mantém uma fera mágica lá. A essência do teste é simples. Derrote esta fera. Isso é tudo. Highfried olhou para o filho e o chamou de garoto problemático. E isso, depois que ele lhe disse tantas vezes para manter em segredo a existência das 7 asas. Ele disse que não poderia esconder algo tão óbvio para sempre. Esta foi uma boa oportunidade. Seu pai pediu-lhe que permanecesse vigilante, e ele agarrou a corrente e pulou no ralo. Ao descer, notou o olhar do conde sobre ele. Uma vez lá embaixo, ele percebeu que estava realmente escuro, mas não tão escuro que ele não pudesse ver nada. Quando seus olhos se acostumaram com a escuridão, e ele olhou em volta, viu algo terrível e gritou alto. O que é aquilo? A cabeça de Dulles estava no chão, o medo gravado para sempre em seu rosto. Zenith disse que lhe deu uma chance de recuperar a honra, mas tudo o que ele fez foi gemer até o fim. Era insuportável assistir. É melhor que ele também não o decepcione. Um som de mastigação e trituração foi ouvido nas proximidades. Um enorme leão estava devorando os restos mortais de Dallis, e Aster desembainhou sua espada. A fera rugiu alto ao notá-lo, e o teste começou. Ele pensou, então os rumores sobre Helmheim manter feras mágicas em sua propriedade eram verdadeiros.
Só que desta vez ele sentiu pena de Dallis por ter nascido em uma casa cheia de monstros. O leão atacou e ele avançou e brandiu a espada várias vezes, cortando o monstro em pedaços. Todos ficaram surpresos com suas habilidades, e ele disse que sua irmã era muito mais assustadora. Ele já achava que estava tudo acabado, mas não era tão simples assim. O corpo do monstro se fundiu, e ele, olhando para os tentáculos rastejando sob a pele da fera, pensou que isso não poderia ser. Este monstro é morto-vivo? Percebendo isso, Hifred ficou muito preocupado com o filho e exclamou indignado: por que esse monstro mora no porão da propriedade? Shen coçou a barba com um sorriso e disse que a coisa foi atraída pelo cheiro da morte. Ele acreditava que a fera havia decidido que havia carniça suficiente aqui, então rastejou até o porão. Como não morreria por mais que o cortassem e queimassem, ele ordenou que fosse capturado, decidindo que seria o oponente perfeito para testar a força de alguém. E graças a isso, eles não têm mais problemas para se livrar dos corpos. O homem disse que capturar os mortos-vivos não é uma tarefa fácil, mesmo para um cavaleiro experiente, e mesmo assim ordenou ao menino que o matasse. Ele iria simplesmente assistir à morte de uma criança com 7 asas? Ele lhe disse que se isso acontecesse, significaria que ele não passaria de um reforço. A crista de uma asa sem força vale menos que uma decoração comum. O homem objetou e disse-lhe para não se preocupar. Mesmo se ele morresse, eles seriam capazes de lidar com as consequências. Na verdade, eles podem até se sentir mais confortáveis assim. Ele riu baixinho, e o Conde Mace olhou preocupado para o menino, perguntando-se por que ele havia sido tão autoritário. Ele não deveria morrer tão facilmente. Enquanto isso, MC continuou a atacar o monstro, mas não importa quantos golpes ele acertou, ele não sentiu nenhum recuo. Além disso, a regeneração do monstro era simplesmente fenomenal em comparação com os mortos-vivos comuns, mas os mortos-vivos já estavam mortos, então para acabar com eles completamente, ele precisaria queimá-los com luz solar ou purificá-los com uma arma sagrada. E se ele não conseguiu fazer nada disso, então não se envolva. Esse era o protocolo padrão e o bom senso ao enfrentar os mortos-vivos. Mas é claro, ele não tinha rota de fuga. Se ele usasse apenas métodos superficiais e comuns, então sua posse de 7 asas não teria sentido. Ele provaria seu valor. Ele lhes mostraria que poderia esmagar mortos-vivos comuns com força bruta. Ele balançou a espada, cortando os membros do monstro, e seu corpo foi jogado para trás e bateu na parede com estrondo. Todo o prédio tremeu, e todos ficaram maravilhados com o poder das 7 alas, e tentaram ver o que havia abaixo. Ele realmente o derrotou? A poeira obscureceu tudo. Zanis olhou atentamente e viu o menino então, disse desapontado: que pena. O monstro atacou Astor, agarrou-o e jogou-o no chão, rosnando ameaçadoramente. Hifred imediatamente caiu contra as grades, gritando preocupado o nome do filho. O conde o advertiu para não fazer nada tão indelicado para tentar salvá-lo, e ele perguntou em resposta: ele estava dizendo para ele ficar ali e vê-lo morrer? May sorriu e pediu-lhe que se acalmasse para que pudesse observá-lo mais de perto. Parecia que ele ainda tinha um as na manga. MC sorriu com isso, encantado com o sucesso de seu plano. O corpo do monstro tornou-se visivelmente mais fino com os numerosos golpes. Ele reuniu sua força em sua lâmina novamente e perfurou o monstro, fazendo sangue escorrer de sua boca junto com um rugido sofisticado. Ele resolveu continuar até que ele morresse, colocando ainda mais força nele, e sua magia avançou, perfurando o corpo do monstro. Hifred ficou surpreso. Ele já tinha visto isso antes de ensiná-lo, mas era algo totalmente diferente. Uma corrente de magia girou como um tornado. As correntes se soltaram e o teto rachou. As barras da jaula quebraram. Todos entraram em pânico e pediram ao mais velho que fosse embora, mas Zanos ficou de pé e observou o poder das 7 asas. O senhor caiu no chão assustado e perguntou: está tudo tranquilo? Mas o que exatamente aconteceu? Para onde foi a fera mágica? Zenas olhou surpreso e percebeu que havia capturado o implacável morto-vivo em um redemoinho de poder mágico e o transformou em pó. Foi uma demonstração de força bruta, pura qualidade e quantidade, magia primordial que nem poderia ser chamada de técnica. Isso poderia realmente ser obra das 7 asas? Zenas perguntou. Ele já tinha feito algo assim antes? Hifred respondeu que era improvável. Não pude deixar de ficar surpreso com o crescimento de seu filho, mas falou: bem, grande ancião, ele passou nos testes? Ele fez uma pausa e respondeu que duvidava que alguém aqui se opusesse. Mas gritou: Aster, você ouviu isso? Ele passou no teste, então sugere que eles venham aqui rapidamente. Aster respondeu que as correntes que eles baixaram anteriormente ficaram emaranhadas em todo esse caos. Talvez alguém pudesse jogar uma corda para ele? Algum tempo depois, Zenith sentou-se em seu escritório e perguntou ao protagonista se ele tinha certeza disso. Se ele perdesse essa chance, não teria uma segunda. Aster respondeu que sim, ele não estava interessado em lutar pela herança do ramo principal da família. Além disso, se alguém como ele estivesse rondando a propriedade de seu primo, não conseguiria dormir em paz. Seu lugar ainda era na casa daquele velho. Zenas perguntou novamente. Ele chama isso de modéstia? Ele não conseguia descobrir a ambição ardendo em seus olhos. Ele pretendia se voltar contra a família deles, mais cedo ou mais tarde, não é? Aster congelou e olhou para ele interrogativamente, levando Zenas a perguntar. Ele quer a cabeça de Roderick? Ele não deveria ser tão cauteloso. Ele não tinha intenção de interrogar seus motivos agora. Ele perguntou novamente, mas por quê? Os rebeldes não são seus inimigos? Ele respondeu que já havia dito que não eram um.
Esse Roderick era muito teimoso, e se sua existência servia como um impedimento, então que assim fosse. Mas se ele mostrar os dentes para ele pelo menos mais uma vez, então ele entenderá o que vai acontecer. Certo? O protagonista pensou, que monstro é esse, velho? Naquele momento, Highfried se aproximou dele e perguntou o que ele havia lhe contado. Aster respondeu que queria aceitá-lo na família principal, mas ele recusou. Highfried perguntou novamente o que isso significava, mas antes que pudesse processar, Mace deu um passo à frente e pediu desculpas. Ele seria tratado muito melhor se estivesse oficialmente sob a tutela da família principal. Aster respondeu, ele era o Conde Mace, se bem se lembrava. Por que ele se ofereceu para ajudá-lo, então? Ele respondeu que não tinha ideia do que estava falando. Ele só queria tirar sarro do garoto atrevido. Mas o mais importante é que a partir de hoje, ele realmente se tornou o mestre das 7 asas, tanto em palavras quanto em ações. Deixe-o ver. Em frente a ele, havia muitas pessoas que raciocinaram. Estas são as 7 asas. Ele deve obter esse poder. Não. Ele precisava se livrar dele antes que se tornasse um obstáculo. Afinal, ele ainda é uma criança e há uma maneira de usá-lo. Como ele mesmo disse, a crista da asa, conhecida como 7 asas, carrega consigo um peso enorme. De agora em diante, o número de pessoas que o visam só aumentará. Aster perguntou se isso significava que ele era um deles, Conde Mace. Ele ficou tenso e disse que, na verdade, era o diretor de uma academia de cavaleiros e que encontrar jovens promissores fazia parte de seu trabalho. Aquele velho ali era o mesmo, então ele estava ansioso para se matricular na escola deles. Até mais. Depois dessa conversa, ele saiu acenando para Astor e achou que esse cara era um cara escorregadio. Era muito cedo para decidir se ele era seu amigo ou não. Naquele momento, Highfried se aproximou dele, colocou a mão em seu ombro e disse que teria que lhe contar detalhadamente seu triunfo. Então eles deveriam ir para casa agora? Aster respondeu com segurança que sim. Mamãe desmaiaria ao ver essas feridas. Depois de algum tempo, o cavaleiro se ajoelhou e relatou, comandante dos cavaleiros, que o jovem Sr. Dallis morreu durante um teste organizado pelo Sr. Zenas outro dia. Naquele momento, Roderick respondeu, entendo. Ele tinha ouvido falar que o filho de Highfried também havia sido convocado pela família principal. Como foi com ele? O cavaleiro se perguntou se ele sentia como se tivesse ignorado tudo relacionado ao filho, e dissesse que tinha boas notícias. Ele respondeu que tudo estava claro, significando que as 7 asas haviam realmente despertado dentro dele. Ele perguntou novamente, então ele sabia disso? A este ritmo, o equilíbrio de poder dentro da família, que foi mantido durante tanto tempo, poderá entrar em colapso. Eles deveriam agir. Roderick disse para deixar as coisas como estavam. Poderia ser abalado por um obstáculo desta magnitude, Elin já teria caído há muito tempo. Além disso, não houve pressa. As 7 asas, mais cedo ou mais tarde, pertenceriam a ele. Por enquanto, deixe-o jogar de graça. Ele ficaria satisfeito em ver quanto tempo a criança que ele deixou escapar naquele dia poderia lutar. Este é o filho das 7 asas. 4 anos depois, um funcionário da universidade começou a gritar. Candidatos ao vestibular da Knight Academy, por favor, venham ao balcão de inscrições. Aqueles que concluíram os exames devem prosseguir rapidamente. Alguns dos cavaleiros se viraram e perguntaram, esse é o cara dos boatos? Isso não pode estar certo. Ele ouviu que ele era um cara muito mais severo. O homem colocou os documentos sobre a mesa e disse que os cavaleiros estaduais são responsáveis por quaisquer ferimentos ou acidentes durante o exame. Se ele concordar, deixe-o assinar aqui mesmo. Depois disso, por favor, deixe-o apresentar o brasão da asa. Eles não podem deixar passar ninguém sem poder mágico. É impossível forjar. Quando o homem pegou o documento na mão, ele disse, tudo bem, agora seu brasão de asa é Aster Elheim. Ao ouvir o nome, ficou assustado e olhou surpreso para o protagonista que perguntou, deveria ter apresentado o brasão da asa? Mas o seu dever reside num lugar que não é tão fácil de mostrar. O rosto dele não é suficiente para que ele seja aceito aqui? Algum tempo depois, quando as pessoas estavam reunidas na praça, Aster estava entre elas e de repente ouviu alguém chamando seu nome. O cara disse que na verdade estava conversando com ele, aquele que estava ali com um ar de importância. Ele nunca tinha visto seu rosto antes e não sabia que tipo de nobre de aldeia ele era, mas não achava que havia chegado à porta errada. O nome do cara era Bigger Smythe, e ele disse que Elta, um dos cavaleiros de elite, estava se reunindo aqui. Este foi o local do exame de seleção dos candidatos à gloriosa cavalaria real. Ele entendeu? Astor respondeu que não havia problema então, e Bigger começou a gritar para ele parar. Todos aqui passaram por um treinamento cansativo e torturante, e mesmo assim, voltaram para fazer esse exame repetidas vezes, sonhando com o caminho. E ele veio aqui brandindo aquela espada infantil? Um mensageiro patético como ele não tinha lugar aqui. Se ele tivesse vindo apenas para ficar de boca aberta, então deveria sair daqui agora mesmo. Os caras ao redor perceberam que Bigger havia recomeçado, confundindo novamente os recém-chegados. E ele não se cansa de fazer isso todos os anos? Mas o mais importante, o cara que ele está incomodando não é o mesmo Elheim sobre quem todos estão fofocando? Essa é Aster, aquela com 7 asas. Naquele momento, Bigger estava perdido em pensamentos e surpresa quando de repente outro cara se aproximou deles e perguntou, uau, quem é esse? Poderia realmente ser sua prima, Aster? Aster percebeu que era Gurion e olhou nos olhos com confiança. Gurion fez uma reverência e disse que eles não se viam há algum tempo, sorrindo. Ele tinha ouvido falar que ninguém sabia quando ou onde ele nasceu, então tomou a liberdade de chamá-lo de primo. Aster respondeu que sentia muito por Dulles, e Gurion respondeu que não. Ele não deveria se preocupar com isso. Uma criatura tão inútil merecia morrer.
Pelo contrário, ele se sentiu aliviado agora que havia partido. Só porque era um ano mais velho, ele sempre agia como se fosse algo incompreensível. Ele também estava em seu caminho. Ele não sabe nada sobre essas 7 alas nem nada, mas é melhor não subestimar aqueles que pertencem ao ramo principal da família. Ok? Com isso, ele se virou e terminou de dizer que porque agora não havia mais ninguém aqui para protegê-lo, os caras ao seu redor estavam discutindo. Esses dois eram da família Elhain ao mesmo tempo. Desta vez, os candidatos não tiveram sorte. As famílias principais e secundárias ainda estão brigando. Certo? Eles não querem ser pegos no fogo cruzado. Naquele momento, Bigger percebeu seu erro e sua expressão mudou. Então ele se virou para Astor e perguntou: espere, ele é não. Por acaso ele é de Elhain? Astor sorriu e disse-lhe para chamá-lo de Astor. Depois disso, ele lhe ofereceu a mão. Algum tempo depois, no local do primeiro exame, os rapazes se reuniram e disseram: senhores, que bom que vocês puderam vir. Em primeiro lugar, ele gostaria de expressar a sua gratidão pela sua bravura e patriotismo. Esses cavaleiros reais diferem dos cavaleiros locais porque existem no deserto. Eles servem o rei, protegem-no e são espadas honradas que arriscam suas vidas pelo rei. Eles não precisam de espadas cegas e inúteis. Mesmo que considerem o teste de hoje um campo de batalha, eles devem demonstrar seu verdadeiro valor com toda a sua força. Aster estava entre esses homens pensando que o que ele estava dizendo era um absurdo completo, mas ele finalmente voltou para cá. O caminho para se tornar um cavaleiro real quando ele não tinha asas, ele nem tinha permissão para ficar aqui. Além desta linha, encontra-se um mundo de poderosos que ele nunca poderia alcançar, e o homem que ainda reina no seu auge é o comandante-chefe dos Cavaleiros Reais, Roderick Elhain. Deixe-o esperar aí, Roderick. Ele alcançará neste exato momento. Para tanto, ele deverá primeiro passar no exame de seleção. Naquele momento, o menino levantou a mão e gritou: deixe-os começar imediatamente. Este seria o primeiro teste, e naquele exato momento, flechas afiadas choveram sobre eles, destruindo um dos homens que estavam logo atrás de Astor. Ele se virou com medo, e o anfitrião gritou que o primeiro exame era um teste de torre. Que o vencedor seja aquele que permaneceu em pé até o final. Um momento depois, flechas voaram de todas as direções contra os homens que tentavam escapar. Sem saber o que fazer com isso, eles estavam com medo e gritando. O sangue estava por toda parte, e os caras gritavam para correr, porque se ficassem ali, seriam simplesmente mortos. Eles precisavam formar um grupo, cobrir as costas uns dos outros e desviar todas as flechas. O líder que assistia à margem respondeu que, como esperado, aqueles com experiência em tentativas anteriores saberiam o que fazer. Mas mesmo assim, a taxa de sobrevivência foi de apenas 30%. Tais medidas superficiais em breve atingiriam o seu limite. O que eles queriam ver era aquele poder incrível que só o portador da crista da asa poderia alcançar. Aster simplesmente ficou em silêncio, sem incomodar ninguém, e Bigger começou a gritar: por que esse idiota está parado aí? Ele estava congelado de medo? Aster continuou ali, imóvel, e Gurion pensou em morrer assim, transformado em ouriço. Naquele momento, Aster desembainhou a espada e, erguendo-a bem alto, cortou as flechas que voavam em sua direção. Todos os caras ficaram surpresos com o que viram e perceberam que ele desviou todas as flechas com um único golpe. Aster sorriu e disse-lhes para mirarem nele com todas as forças. Um momento depois, ele continuou lançando seu feitiço com uma expressão calma, aparentemente defendendo seus oponentes sem esforço com seus próprios poderes. Bigger se perguntou que tipo de monstro ele era. Nem uma única flecha o alcançava. O anfitrião ficou surpreso. Ele manipula a mana liberada para criar um fluxo ascendente? Que controle de mana incrível! Era como se ele tivesse sido pego por uma tempestade. Um momento depois, surgiu um vento forte e as pessoas não sabiam o que fazer. Eles perguntaram se havia acabado. Este foi realmente o fim? O anfitrião disse que sobreviveram mais pessoas do que ele esperava. E daí? Foi uma resistência excelente, senhores. Deixe-os olhar para os cadáveres ao seu redor. Aqueles que ainda estavam de pé passaram nos primeiros testes. Não havia tempo para descansar, então ele os levaria para o próximo julgamento. Deixe-os segui-lo. Bigger começou a afastar o medo e murmurou: que instrutor do submundo depois de terem suportado uma chuva de flechas? Aster perguntou: que velho, você já está exausto? Bigger perguntou novamente: por que ele parecia tão imperturbável? O moderador percebeu que ele não mostrava nenhum sinal de cansaço depois de gastar tanta mana. Aster possuía 7 asas, eles veriam como ele lutaria a seguir. Um momento depois, Gurion seguiu todos, relembrando suas palavras anteriores. Ele entendeu que Gurion deveria impedi-lo de se tornar um cavaleiro real a todo custo pelo bem do futuro de Elhain. O moderador anunciou que para garantir a justiça no próximo teste, todos usariam espadas idênticas. Todos devem entregar suas espadas e receber novas antes do treino. Bigger perguntou: por que isso é necessário? Que incômodo. Aster perguntou novamente: era diferente antes? Bigger respondeu que as espadas que eles carregavam e as dos cavaleiros de nível intermediário eram quase idênticas de qualquer maneira. É apenas um palpite, mas eles provavelmente estavam cautelosos por causa daquela estranha espada dele. Aster olhou pensativamente para sua espada e Gurion disse o que era de se esperar de seu primo. Parecia que ele já havia domesticado um parasita. Bigger perguntou novamente: quem foi que ele chamou de parasita? Gurion continuou: se bem se lembrava, ele era o herdeiro da casa do Barão Smite, correto? Um nobre de aldeia de terceira categoria, como ele aprenderia uma lição dolorosa se bajulasse alguém. Quando Gurion passou por ele, Bigger estremeceu, dizendo-lhe para esperar um segundo.
O jovem mestre Gurion, disse ele. Até onde podia ver, não tinha absolutamente nada a ver com esse cara. Aster riu do que estava acontecendo, percebendo que o clima estava tenso. Naquele momento, gritou o anfitrião: Senhores, vou agora explicar as regras do segundo julgamento. O segundo desafio é uma batalha de cerco. Eles foram divididos em 3 equipes e lutarão pelo controle dos acampamentos uns dos outros na floresta. Um acampamento é considerado capturado quando a bandeira de seu time é hasteada nos mastros. A equipe que realizar 2 ou mais acampamentos até o sinal da noite tocar vence. Quaisquer ações que inutilizem as bandeiras, como danificá-las ou confiscá-las, são proibidas, mas não há outras restrições. Eles deveriam considerar a permissão que lhes foi dada para hackear e matar seus inimigos. Agora ele anuncia as equipes com as quais participarão do desafio. Os olhos trocaram olhares e um momento depois foram designados para equipes diferentes. Astor disse que o alarme da casa disparou e isso é um sinal de que o desafio começou. Cada acampamento tem 3 flancos. Para vencer, eles precisam capturar pelo menos 2 acampamentos, incluindo o seu próprio. Bigger perguntou, mas isso não significa que apenas uma das 3 equipes poderá avançar? É assim que funciona. Certo? Astor respondeu, isso mesmo. Algo está incomodando? Os caras comuns raciocinaram. Isso significa que eles terão que lutar contra Elheim. Certo? E isso é de alguma forma bastante estranho. Astor, quando ouviu essa conversa, olhou em volta interrogativamente e Bigger perguntou: Eles não entenderam? Eles estavam simplesmente aterrorizados com a possível vingança de Elheim. Quando começou a gritar sobre isso, Astor ficou pasmo, e Bigger disse que o inimigo era o jovem mestre, o chefe da família Elheim. E mesmo que isso fosse um teste, imagine como seria erguer uma espada contra ele. Eles provavelmente nunca mais seriam capazes de se chamarem orgulhosamente de cavaleiros. Na pior das hipóteses, todos os servos poderiam ser mortos. Isso era bem possível, e ninguém queria se considerar inimigo diante desta família. Aster perguntou, então eles recusaram o teste. Bigger respondeu que da próxima vez seria melhor do que jogar fora o resto de suas vidas aqui mesmo. Ele provavelmente não entenderia isso. Ele estava se referindo aos sentimentos deles, os fracos. Aster respondeu, só acho que ele ficou isolado durante uma luta de equipe, mas isso faz sentido. Ele já havia esquecido, mas para os cavaleiros, Elheim é apenas isso, uma família de tiranos à qual não se pode resistir. E Gurion, o símbolo deste reinado de terror, lembrou-se das palavras de Bigger e percebeu que, visto de fora, ele também era, em última análise, apenas um deles, e ainda assim, estava de alguma forma quieto demais. Ninguém ainda havia se juntado à luta? Eles estavam simplesmente sendo cautelosos ou havia algo mais acontecendo? Naquele momento, um jovem veio ao seu encontro e perguntou: quem teria pensado que ele viria aqui sozinho? Ele presumiu que isso significava que tudo estava indo exatamente como ele havia previsto até aquele momento. Aster, confuso sobre quem eles estavam falando, perguntou por que ele havia retirado a bandeira de seu próprio acampamento. O homem disse que bem na hora também teve algum tempo livre. Ao jogar o pano para o alto, ele anunciou que seria seu oponente. Aster ficou pasmo, sem entender o que tudo isso significava. Gurion decidiu mostrar a ele, primo, como lutavam os verdadeiros membros da família Elheim. Naquele momento, ele estava simplesmente caminhando para longe com seus subordinados. A segunda etapa do exame de seleção de Cavaleiro Real é uma batalha de cerco. 20 participantes são divididos em 3 equipes, e vence a equipe que conquistar 2 ou mais territórios ao final do exame. Em outras palavras, descarregar a bandeira do seu time na base inimiga é um requisito absoluto para passar no exame. Por isso ele quis perguntar, ele não era do time amarelo? Então, por que ele estava levantando a bandeira vermelha? O cara respondeu que todos simplesmente formaram uma aliança. Elheim e ele, o filho mais velho da família Nolan, conhecidos como os fundadores da arte da corte, têm uma espécie de propriedade. Christopher Nolan, seu brasão tem 5 asas. Durante o primeiro exame, ele se viu na sombra das 7 alas e não se destacou muito. No entanto, apenas 2 pessoas passaram no teste da torre sem sequer um hematoma. Esses 2 eram Aster, dona de 7 alas, e Nolan. Eles são diamantes brilhantes e brutos entre os cavaleiros. É uma pena que ambos não possam passar. Naquele momento, a batalha começou, e Aster perguntou, ele está realmente falando sobre a aliança? Será que ele entende que mesmo que seja esse o caso, apenas um time pode vencer? Nolan respondeu, é por isso que decidiu deixar a família principal vencer. A essa altura, seu parceiro e Elheim provavelmente já estavam a caminho de sua base. As coisas estavam ruins porque Bigger e os outros estavam em perigo. Aster perguntou, ele sabe o que acontece com quem vai contra Elheim, certo? Gurion o ameaçou com algo semelhante? Nolan respondeu, sabendo que eles seriam esmagados. Ninguém iria deliberadamente atrapalhar a carruagem. A nobreza cavalheiresca é construída sobre uma hierarquia estrita. É simplesmente o comportamento natural esperado de um aristocrata. Com essas palavras, ele atingiu Aster com sua espada, fazendo com que a sua se desintegrasse em pedaços. Aster percebeu que algo estava errado com a espada. Se o examinador lhe tivesse entregado uma peça defeituosa, Nolan disse que poderia ter certeza de que seria um duelo justo. Ele nunca gostou da família Elheim, especialmente de novatos como ele. Naquele momento, ele atingiu a espada de Astor, que se desfez em pedaços. Quando Astor percebeu que estava sem arma, ele esfaqueou Nolan com a lâmina restante e começou a correr. Nolan gritou, "O quê? Ele está fugindo?" Astor gritou que lidaria com ele mais tarde, mas primeiro encontrou alguém com quem precisava acertar as contas. Nolan perguntou se ele realmente o assustou tanto.
Ele era uma verdadeira desgraça para todos os cavaleiros. Naquele momento, ele olhou para o fragmento de espada brilhando no chão, pegou e perguntou: que tipo de espada é essa? Mesmo para uma cópia barata, a qualidade é simplesmente zero. Claramente, isso é obra de Elfheim, certo? Que decepção. Quando Astor correu para a base, perguntou a Bigger se ele estava bem. Naquele momento, Gurion anunciou que havia chegado mais cedo do que o esperado, primo. A julgar pela sua aparência, Nolan não poderia nem detê-lo. Poderia? Ele estava sentado na fortaleza e rindo dele, dizendo que só ele seria suficiente. Ele disse isso com tanta confiança que estava até começando a ter esperanças que sim. Como estão as coisas na área dele? Eles acabaram de capturar a terceira base. Neste ponto, pode-se dizer que eles estabeleceram controle total. Aster o chamou pelo nome e perguntou o que ele havia feito com seus companheiros. Gurion olhou para ele em silêncio e, franzindo a testa, perguntou: do que ele está falando? Naquele momento, Bigger se aproximou dele por trás e apontou a espada para suas costas perguntando, sem ofensa: ok? Ele disse desde o início que não iria brincar com o idiota que desafiou Elfheim. Eles nem sequer tentaram resistir como Gurion havia dito. E mesmo para os macacos da aldeia, eles eram espertos o suficiente para descobrir de que lado Elfheim precisava ficar. Aster perguntou: ele realmente acha que pode derrotá-lo simplesmente sobrecarregando-o com números? Gurion riu e disse não. Ele está errado, primo. Ele já ganhou. As condições de vitória nesta batalha de cerco são a posse de 2 ou mais territórios ao final do exame. Mesmo que ele tenha corrido desesperadamente para armar suas bandeiras em todas as bases, eles simplesmente não têm pessoas para defendê-las. Eles só precisam esperar até que ele se mude para outra base e então levantar a bandeira vermelha novamente. Contanto que tenham 2 ou mais bases no final, eles vencerão. Astor respondeu que garantiria que eles não pudessem fazer isso, massacrando até o último deles. Naquele momento ele ficou com raiva e todos os caras ao redor ficaram assustados. Gurion disse que estava apenas blefando e sorriu, dizendo que esta espada havia se tornado inútil. Certo? 7 asas ou não? Sem arma, ele estava praticamente sem asas, ou ele queria tentar combatê-los com todos aqui. Aster esperava que isso fosse um problema. Ele ficou impressionado, Gurion. Naquele momento, ele quebrou a espada de Bigger que estava atrás dele, e disse que havia pensado melhor do que esperava. Gurion pensou que tinha vencido, e sorriu quando de repente Aster jogou a espada destruída de lado e olhou nos olhos de Gurion. Ele disse que era bom e ficou bastante impressionado. Gurion pensou nisso ainda melhor do que esperava. Mas naquele momento, ele mudou abruptamente de seu lugar para outro e começou a lutar contra todos os caras ao redor. Ele pegou uma de suas espadas e continuou a luta, fazendo com que um cara após o outro caísse inconsciente. Gurion perguntou: o que está acontecendo? Um momento depois, Aster apontou a espada para ele e disse que, como ele pensava, aparecer na frente dele foi um grande erro. Ele se expôs demais e simplesmente perderia para ele. Gurion gritou que era uma maldição, que ele era simplesmente um monstro. E nesse momento, Aster, usando seus poderes, apareceu atrás de Gurion. Ele gritou que era impossível voar tão facilmente, e Aster disse que ele estava desembainhando a espada muito devagar. Um momento depois, sua espada foi quebrada em 2, e Aster se lembrou do dia em que voou pela primeira vez. Como ele originalmente não tinha asas, ele realmente sentia aquela sensação de onipotência ao manipular mana. Ter asas é ótimo, Gurion, mas deixe-o olhar para esse muro que já foi tão alto. Gurion ficou assustado e implorou para que ele parasse com a voz trêmula, mas Aster disse que agora parecia muito baixo. Ele sorriu, e um momento depois, uma poderosa explosão ocorreu na fortaleza. Quando a poeira baixou um pouco, Bigger disse: bem, que estilo de luta ele tem? O que aconteceu e o que aconteceu com esses caras? Ele gritou para o lado, e Bigger ficou surpreso ao ver Aster arrastando o corpo de Gurion atrás dele, olhando com confiança para frente. Gurion estava coberto de cortes, hematomas e roupas rasgadas, após o que Aster o jogou de cabeça no chão. Gurion tentou dizer alguma coisa, mas só conseguiu dizer que eles eram idiotas. Por que eles estavam ali parados observando? Eles tinham que matá-lo rapidamente, Elfheim ordenou. Quando Gurion gritou isso, os meninos exclamaram que era uma maldição. Bigger atacou sua espada e Astor perguntou se eles estavam realmente com medo da vingança de Elfheim. Bigger exclamou: claro que são. Sua família é apenas uma casa nobre de terceira classe que pode ser levada por qualquer vento. Se Elfheim quisesse, seriam esmagados como formigas. Para que fracos como eles sobrevivessem neste mundo, por mais patético que parecesse, eles não tinham escolha senão se comportar de forma submissa para não irritar a crosta superior. Para alguém como ele, que tinha tudo, a luta deles deve ser incompreensível. Astor olhou para ele em silêncio e depois sorriu. Bigger perguntou por que ele estava rindo. Ele respondeu que sua irmã uma vez lhe dissera algo semelhante. Ele não conseguia entender os sentimentos daqueles que não tinham nada, e tinha seus próprios argumentos contra isso. Mas o fato é que agora ele foi abençoado com poder, e é por isso que havia coisas que só ele poderia fazer. Ele apontou sua espada para a garganta de Gurion, que rosnava de medo, e Aster gritou que seu inimigo era Elfheim. Se eles não pudessem fazer nada a respeito, ele mudaria tudo. Este atual arrogante e despótico Elfheim, ele o destruiria. Quando ele gritou isso, todos os servos se entreolharam em estado de choque e exclamaram de medo. O quê? Gurion perguntou com a voz trêmula. O que ele estava dizendo? Maior também perguntou. Ele ao menos entendeu o que estava dizendo? Astra respondeu que sim. Esta é uma declaração de guerra. Não importa o quanto eles valorizem o atual Elfheim, no final desta devoção, apenas a traição e um fim miserável os aguardam. Se não querem isso, devem lutar.
Aquelas 7 asas que ele carrega nas costas certamente lhe foram dadas para esse propósito. Então deixe-os escolher qual Elfheim seguirão, ele ou Gurion. Os meninos ficaram pasmos com o que ouviram e não sabiam o que dizer quando Gurion exclamou de repente: "Não os engane. Isto simplesmente não pode ser permitido." Ele havia memorizado todos os seus rostos e nomes, e se tentassem traí-lo, sabiam perfeitamente o que aconteceria com eles. Bigger baixou o olhar e, apavorado, começou a chorar, gritando que era uma maldição. Ele jogou a espada de lado e correu em direção a Astor, perguntando: ele realmente pretendia derrubá-lo por eles? Se ele lhes desse esperança, no final nada mudaria. Ele o odiaria. Ele ouviu? Astor respondeu com confiança que prometeu fazê-lo, e Bigger parou de chorar, e agarrando a bandeira azul começou a gritar: o filho mais velho da família Smythe, Bigger Smythe, ele está do lado de Aster Elfheim. Os homens ao redor não podiam acreditar no que viam. Ele realmente disse isso, mas isso significava que o plano de Gurion havia falhado. E Gurion, ficando com raiva, disse que ele era apenas um caipira, e também estava sob o jugo da morte. Bigger começou a gritar com os outros homens. Por quê? Eles estão todos apenas assistindo? Agora era a chance de mostrar aos jogadores de Elfheim do que eram capazes. Ele propôs apostar tudo em 7 alas. Os homens começaram a trocar olhares, e Astor percebeu menos um. Pelo menos agora ele não teria que fincar bandeiras sozinho, mas ainda não era suficiente. Ele precisava de mais aliados se quisesse derrubar Elfheim. Gurion ficou sentado em péssimo estado, e naquele momento, um subordinado correu até ele e começou a perguntar: ele está bem? Ele gritou com esse lixo inútil para deixá-lo em paz, com raiva porque Astor estava planejando derrubar Elfheim. Se ele o deixasse fazer o que quisesse, ele não seria capaz de olhar nos olhos da família principal, porque não era como seu irmão. Ele não podia deixar isso terminar aqui. Naquele momento, Nolan se aproximou deles e perguntou: o que há de errado, Elfheim? Para alguém que ele não via há muito tempo, ele parecia bastante patético. Gurion ficou muito feliz ao vê-lo e começou a gritar. O que ele estava fazendo todo esse tempo? Lidar com ele era seu trabalho. Ele sorriu e percebeu que era perfeito, porque ainda estava ao seu lado. Seu brasão talvez não se comparasse a 7 asas, mas quando se tratava de esgrima, ele era definitivamente mais forte que todos os outros. Gurion começou a gritar para despedaçá-lo, e naquele momento, Nolan jogou uma bandeira vermelha nele e disse que veio recuperá-la. Como ele imaginou, seus métodos iam contra seu código de honra. Em outras palavras, ele estava quebrando a aliança deles. Gurion começou a gritar de raiva. O quê? Um dos caras disse: eles estão brincando comigo? Até a família de Nolan os está traindo? Outro cara disse que nem sabia mais de que lado ficar. Nolan disse que parecia que eles estavam de volta à estaca zero. Aster não achava que ele passou no teste sem se vingar dele. Ele fez isso? Aster se virou e não respondeu, fazendo com que Nolan dissesse que era a orgulhosa esgrima de sua família versus sua família de asas. Naquele momento, ele brandiu sua espada e propôs que finalmente descobrissem quem era mais forte. Quando ele atacou Astor, ele disse não. Isso teria que esperar. Ele imediatamente ignorou o ataque, e Nolan percebeu que esse cara era completamente diferente, não como antes. Astor quebrou sua espada em pedacinhos, e Nolan perguntou: ele está esquecendo alguma coisa? Apenas uma equipe pode passar neste exame. E se ambos querem se tornar cavaleiros reais, não tem escolha se não decidir aqui e agora. Aster respondeu que isso seria um problema para ele, mas queria que ele se tornasse um cavaleiro real também. Nolan perguntou novamente: o quê? Aster respondeu que havia incitado todos a derrubar Elfheim, então seria rude da parte dele pedir-lhe que desistisse de seu sonho só porque eles estavam em times diferentes, certo? Ele tinha um plano para garantir que todos passassem. Naquele momento, ele sorriu e Nolan ficou tenso. Gurion franziu a testa esperando pela próxima reviravolta quando Bigger perguntou de repente: é isso? Isso era simplesmente impossível. Astor respondeu que não poderia garantir, mas estava confiante no sucesso. Mas para que tudo desse certo ele precisava da ajuda de todos. Então, primeiro ele se aproximou de Gurion e se ofereceu para fazer as pazes. Quando ele lhe ofereceu a mão, um momento depois, todas as bandeiras estavam amarradas e o líder começou a gritar: o que tudo isso significa? O quê? Eles nem sabem levantar uma bandeira. Astor respondeu que as condições de vitória eram a captura de 2 ou mais campos. Mas como não lhes foi dito que apenas uma equipa poderia hastear a sua bandeira num acampamento, decidiram formar uma aliança entre as suas 3 equipas e ocupar conjuntamente todos os acampamentos. O moderador se aproximou dele e perguntou: então ele quer deixar todos entrarem? Ele estava tentando zombar dos examinadores? Bigger respondeu que sabia que não funcionaria, e Gurion respondeu: claro que não. Essa lógica distorcida nunca funcionaria. O moderador começou a gritar que, se recebesse ordens de atacar e destruir o território inimigo, simplesmente apertaria a mão do inimigo em troca. Aster respondeu que se o inimigo fosse mais valioso vivo do que morto, então sim. E o moderador destacou que o cavaleiro é a espada do Estado. Não cabia a ele fazer tais julgamentos. Aster perguntou: então ele vai desqualificá-los? Já que eles não quebraram uma única regra, tal decisão não seria uma expressão de seu ego além da autoridade do examinador? O examinador não sabia como reagir e sussurrou: além disso, se tudo falhasse assim, me pergunto se a família principal ficaria calada sobre isso. O apresentador ficou irritado e ficou em silêncio. E um momento depois, Bigger sentou-se em frente a Astor e disse que seu grande examinador tinha ido consultar seus superiores e que eles estavam esperando há 1 hora. Eles realmente ficaram bem, certo? Só não deixe que digam que todos irão falhar.
Aster respondeu que não sabia disso, mas pelo menos eles mostraram que valia a pena discutir. Gurion sentou-se à mesa, descontente, e não disse nada. Bigger ainda ficou surpreso com o fato de esse homem rico ter concordado em cooperar. O que exatamente ele disse a ele? Aster sorriu e respondeu: nada de especial realmente. Nesse momento, o apresentador irrompeu na sala e gritou: atenção, o diretor Mimir está prestes a anunciar os resultados do exame. Eles devem ouvir com atenção. Bigger o importunou e perguntou: aquele é um diretor? Mas ele parecia um velho comum. Astor pediu-lhe que demonstrasse um mínimo de respeito, e o diretor virou-se para Astor e percebeu que devia ser ele. Graças a ele, eles enfrentaram uma escolha verdadeiramente difícil. Aceitar tantos candidatos ao mesmo tempo não tinha precedentes. Houve propostas de reexames, mas com o apoio dos demais diretores, eles decidiram acatar seu pedido. Aster perguntou o que isso significava. Mimir respondeu que todos haviam passado, e naquele momento, os meninos ficaram radiantes com a oportunidade. Deixe-os continuar a trabalhar duro e provar-lhes que a sua decisão não foi um erro. Mimir parabenizou a todos pela aceitação. Bem-vindo à Academia dos Cavaleiros. Quando Knight caiu, Bigger se alegrou dizendo que isso era simplesmente incrível. Ele tomou banho na banheira dizendo que a comida estava deliciosa e que o balneário era simplesmente enorme. E tudo isso graças ao Astor. Astor estava ao lado dele, mas não demonstrou alegria. Os garotos ao redor gritaram que não podiam acreditar que ele realmente os ajudara a passar. Eles os seguirão pelo resto da vida, chefe. Nolan disse que era um bando de oportunistas, embora recentemente fossem lacaios de Gurion. Ele não iria agradecê-lo por isso. Ok? Maior perguntou novamente. O que ele disse? Essas foram palavras fortes para alguém que perdeu para Aster. Nolan respondeu que não havia perdido. Ele simplesmente concordou com o empate. Aster disse que isso não importava, que ele não havia sido desafiado por Elheim, e ainda assim eles eram os candidatos oficiais aqui. Eventualmente, todas essas pequenas vitórias se transformariam em uma enorme onda que esmagaria Elheim. É aqui que começa a rebelião deles. Suas duas irmãs mais velhas já haviam se formado, mas Alphon ainda estava aqui. Como ela entrou um ano antes, ela deveria saber como as coisas funcionam aqui, e certamente estaria do lado dele. O treinamento deles na Knight Academy começou amanhã. Primeiro, ele precisava se acostumar com a vida aqui. Ao sair do balneário, percebeu os rapazes olhando para ele por trás. Aster começou a gritar. O que eles estão fazendo? Gritavam que ele era um homem vivo de 7 asas, um excelente talismã para dar sorte. Quem sabe? Talvez eles recebessem uma bênção divina se orassem a ele. Eles pediram a Deus que ouvisse suas orações, e Aster começou a gritar que tais coisas não poderiam acontecer. Enquanto isso, Nolan suspirou profundamente no balneário e disse que já temia o futuro. Quando a noite caiu, Helen Elheim disse a ela que ele a havia decepcionado Gurion. Em vez de arrastar esta criança com 7 asas para o fundo, ele falhou completamente e rastejou de volta. E ela ouviu que ele até permitiu que ele declarasse que pretendia esmagar Elheim. Ele quis dizer que simplesmente ficou parado e assistiu a tal insulto? Gurion caiu aos pés dela e gritou para perdoá-lo por esse erro, mãe. Ele definitivamente vai compensar isso com ela. Da próxima vez, ele corresponderá às expectativas dela. Mas naquele momento, Lilian Elhan deu um chute bem no rosto dele, tirando sangue. Ela gritou que não haveria próxima vez. Ele era um pedaço de lixo. Um pirralho inútil como ele, seria melhor transformá-lo em carne picada e alimentá-lo com uma fera mágica. Ele era um perdedor tão inútil quanto Daulis. Gurion implorou que ela, por favor, o poupasse. Afinal, ela era irmã dele, mas continuou a bater nele. Gurion pensou em como essa maldição era tudo culpa dele. Foi tudo por causa daquele idiota. Ele se ofereceu para cooperar e disse que seria pior para ele se voltasse de mãos vazias. Gurion perguntou do que ele estava falando. Astor respondeu que se a notícia chegasse ao grande chefe da família principal de que ele havia sido enganado por algum lixo de uma família secundária e reprovado no exame, ele definitivamente o mataria. Ele entendeu isso? Gurion engasgou de medo e percebeu o que tinha visto em seu último momento, Dallas, e foi uma visão aterrorizante. Um homem não deveria morrer assim. Ele não queria acabar como ele, certo? Tudo o que ele precisava fazer era ficar quieto e fechar os olhos para o que estava prestes a fazer. Naquele momento, Júlio disse-lhe para deixá-lo em paz. Isso foi o suficiente. Seu doce irmãozinho estava chorando e se desculpando, não estava? Gurion implorou a seu irmão que o ajudasse, dizendo que eles eram uma família ligada por sangue. Uma família deve se dar bem. É isso mesmo, Alphon. Ela foi mantida como refém, sentada com um focinho de ferro no colo dele. Ele agarrou a cabeça dela e Alfina não conseguiu responder. Helen disse que a imagem de domínio absoluto de Elheim, que mantinha os cavaleiros sob controle até agora, estava começando a vacilar com a chegada do dono das 7 alas. É por isso que os dois devem lembrá-los de que não estavam aqui apenas para se exibir. Júlio ficou encantado e sorriu, porque sua mãe lhe pediu que mostrasse o que era verdadeira violência. Depois de algum tempo, os cavaleiros se reuniram perto da fortaleza e o comandante gritou que todos haviam sido escolhidos como cadetes dos gloriosos Cavaleiros Reais. Porém, Cavaleiros Reais são aqueles que, em combate e estratégia em qualquer outro campo, constituem uma tropa de elite superior aos demais cavaleiros. Claro que quem deseja aderir também deve ser especial. Bigger gritou e tentou lutar, mas sua espada quebrou abruptamente e ele praguejou. O comandante continuou gritando que esta era a academia de cadetes deles para 6 patentes. Eles atribuem um currículo com base em suas habilidades.
Em outras palavras, quanto mais capaz uma pessoa for, mais oportunidades ela terá de aprender técnicas avançadas. Se uma pessoa só sabe brandir uma espada, ela é de terceira categoria. Gurion não pôde deixar de ficar bravo com isso. Se ele usa magia, ele é de segunda categoria. Foi semelhante a Nolan usando poderes mágicos. Somente dominando as espadas e a magia alguém pode se tornar um mestre de primeira linha. Eles não têm nada a ensinar aos tolos comuns, que são piores que os de terceira categoria. Se quiserem aprender as melhores técnicas, devem se tornar mais fortes. Eles devem provar constantemente sua força. Esta é a única liberdade concedida a eles. Quando os caras viram um flash de luz brilhante, eles recuaram horrorizados. Aster completou facilmente a tarefa com perfeição. O comandante então sugeriu que tentassem chegar primeiro a esse nível. Os caras ficaram com raiva porque nunca conseguiriam fazer isso, e Aster permaneceu em silêncio. Um dos colegas do diretor perguntou: "Estas são as lendárias 7 asas?" Que talento incrível! Ele pode lidar com o pilar mágico da qualidade com muita facilidade. Ele é sem dúvida especial, mas o potencial oculto das 7 asas vai muito além disso. E se ele estiver satisfeito com quem é agora, acabará sendo devorado. Dragões à espreita nesta academia. Então eles finalmente passam no exame e ainda estão sendo testados. Os Cavaleiros Reais são uma meritocracia sólida, não são? De todos os seus primeiros anos, os únicos que não começam como alunos do 6º nível são ele e Nolan. Eles já estão atrás, mas ele sabia que seria assim. Dizem que ele não se tornará um Cavaleiro Real, até atingir o 2º posto ou superior. Aster disse que eles terão problemas se não os alcançarem. Bigger ficou chateado, e disse que era um chefe rígido, e Aster perguntou de novo: "O quê?" Bigger perguntou novamente, mas não diga que ele se esqueceu disso. Ele mesmo disse que esmagaria Elfheim, certo? Naquela época, havia alguns caras que levavam suas palavras a sério, e achavam que ele poderia mudar a situação deles. Então deixe-os segui-lo, chefe. Ele sugere que eles esmaguem Elfheim juntos. Bigger agarrou Astor pelo pescoço e ficou encantado quando Astor respondeu que teria que ficar ainda mais forte para proteger a todos. Ele achava que Bigger estava certo. Elfheim precisava ser esmagado e, para isso, precisava ficar ainda mais forte. Bigger apertou o estômago e disse que eles precisavam comer primeiro. Se estivessem com tanta fome, não sobreviveriam ao treinamento do dia. Naquele momento, Bigger se perguntou o que estava acontecendo e por que todos estavam ali no meio da multidão. Eles estão todos ocupados ou algo assim? Os caras responderam que ele estava aqui, que era Aster. Foi terrível o que estava acontecendo aqui. Quando entraram, Julius, que estava comendo um sanduíche, perguntou se ele era Aster. Ele demorou tanto para chegar que começaram a comer sem ele. Julius o chamou de irmão, e Bigger perguntou novamente, mas ele não deveria dizer que aquele maluco era o mesmo. Aster respondeu que sim. Julia Elfheim, segundo filho da família principal, segundo na linha de sucessão, e ao lado dele estava sua irmã mais nova, Lilian. Eles eram irmãos conhecidos como os mais cruéis de Elfheim, então ele claramente esqueceu que eles estavam aqui. Lilian perguntou: "Ele tem um rosto bem fofo, não é? Ele não era nada parecido com aquele irmão lento, feio e estúpido deitado sob seus pés com a máscara." Gurion ficou assustado e não conseguiu responder, e Bigger perguntou o que era aquela máscara de mau gosto. Aster respondeu que era uma algema de ferro. Foi um dispositivo disciplinar que Elfheim usou para corrigir os perdedores. Julius respondeu que sabia muito sobre alguém que cresceu em uma pequena casa de fazenda. Esse cara tem o nome da família Elfheim, mas mesmo assim foi colocado na 6ª posição durante a seleção de hoje. É uma história patética, não é? Então ele lhe deu um presente de seu gentil irmão mais velho para ajudá-lo a se esforçar mais. Naquele momento, ele pressionou a máscara ainda mais contra o rosto de Gurion e disse que se você fizer da comida, da água, da luz e do ar uma recompensa, qualquer um dará o seu melhor, como se sua vida dependesse disso. Porque se não tirarem as algemas, simplesmente morrerão. Bigger ficou assustado e não entendeu. O que diabos estava acontecendo aqui? Todos eles tinham aquela máscara no rosto. Julius disse que todos tinham aparência afiada, como animais famintos, certo? Estes são seus camaradas mais antigos, então deixe-os cumprimentá-los como quiserem. Ele se virou para Alfin e disse: "Vamos lá. Que ela não tenha vergonha e mostre seu rosto." Alfin se revelou para todos e perguntou: "Faz algum tempo que não a vejo?" Aster ficou pasmo quando percebeu que era ela e pensou que simplesmente não poderia ser. Ele ficou muito zangado e Júlio perguntou: "Ele gostou disso? A irmã dele parece uma pessoa completamente diferente, não é?" Ela ficou com vergonha de olhar nos olhos dele e Aster começou a gritar: "Irmã de Alfin." Ela se afastou dele e Aster ficou muito zangado quando, de repente, ele desembainhou a espada e gritou que Julius era apenas uma aberração. O que ele fez com sua irmã? Um momento depois, a máscara caiu de seu rosto e Júlio disse-lhe para relaxar. Ele fez questão de preparar o suficiente para todos eles. Ele sugeriu organizar uma divertida festa de boas-vindas. Naquele momento, ele começou a gritar com eles para se apressarem e recrutarem novos recrutas, seus bastardos. Esta é a sua algema de ferro júnior. Se quiserem comer bem esta noite, precisam colocar máscaras e trazer tudo para cá. Seus subordinados correram para atacar Astor, e Bigger tentou confrontar um deles e exclamou: "Caramba, esses veteranos têm os olhos completamente vidrados." Ele confirmou que eles não eram ruins. No mínimo, todos deveriam estar pelo menos na 4ª posição. Bigger certamente planejou lutar contra Elfheim algum dia, mas nunca pensou que eles iriam atacá-lo do nada. Honestamente, a diferença de força entre eles agora é grande demais. Ele começou a gritar: "O que eles deveriam fazer, chefe?" Nesse ritmo, eles próprios se tornarão parte dessa multidão mascarada.
Naquele momento, Aster assistiu os caras lutarem e olhou pra frente com confiança. Bigger ficou assustado porque esse cara também tinha uma aura furiosa, e Aster disse: Primo Julius, o que exatamente ele está tentando fazer agora? Ele disse-lhe para não ficar tão tenso. Primo, este é apenas o seu gesto de boa vontade. Ele entende? Um bando de pessoas sem talento, sem uma única habilidade que vale a pena, está simplesmente montando nas costas dele para passar no exame e se imaginando grandes cadetes ou algo assim. Quando não valem nada, mesmo aqueles que estão no topo os desprezam. Enquanto ele estiver no comando aqui, ele não pode permitir tal desleixo, então ele assumiu a responsabilidade de cuidar deles, ao estilo Elheim. Astor respondeu que não estava perguntando sobre isso, e Julius não entendeu sua pergunta. Ele disse para tirar rapidamente aquela abominação da boca de sua irmã, isso é o que ele quis dizer. Com estas palavras, ele avançou sobre Júlio e tentou atacá-lo. Alphon correu na frente dele e o atingiu com a espada, e ele perguntou o que ela estava fazendo. Alphon olhou-o nos olhos e Julius disse-lhe para não usar isso contra ela. Sua irmã estava aqui com ele inteiramente por vontade própria. Ele entendeu? Se ele acha que está mentindo, deixe-o perguntar pessoalmente. Certo, Alphon? Lilian riu dele por ser tão mau, e Julius e Asta perceberam que já fazia um tempo desde a última vez que ele teve notícias dela. Mamãe estava preocupada porque fazia muito tempo que não havia notícias dela, mas ele não conseguia imaginar algo assim acontecendo com ela. Naquele momento, ele correu até ela e disse que não sabia o que tinha acontecido, mas ela não precisava mais fazer o que essas pessoas mandavam. Ele a salvaria agora mesmo. Naquele momento, ela o jogou de lado, e Astor exclamou: Irmã? Outros caras sob o comando de Nolan correram em sua direção, gritando que se ele não fosse acabar com ele mesmo faria isso. Ele tinha ainda menos nobreza que seu irmão mais novo. Ele fica enojado com a ideia de alguém como ele se autodenominar cavaleiro. Agora deixe-o levantar a espada, Elheim. É o estilo familiar de Nolan. Ele vai queimar isso em sua carne. Naquele momento, Júlio pegou sua espada e perguntou se um cara que simplesmente golpeava com menos força que os outros deveria realmente ser considerado um grande cavaleiro. Nolan ficou muito surpreso por Julius ter pegado sua espada e disse que estava enganado. Ele sentiu que a magia estava muito quente e Júlio gritou que ele era o mais forte e o maior. Naquele momento, ele chutou Nolan para o lado e Bigger correu até ele, perguntando se ele estava bem. Ele foi queimado pela magia, gritando e gemendo de dor. Bigger gritou que era uma queimadura terrível, e Lilia disse que na verdade gosta de caras como ele, aqueles que fingem ter ar de importância. Isso a faz querer atropelar seu orgulho e dignidade. Então ela abrirá uma exceção e o manterá como animal de estimação, embora não precise daquele barbudo ao lado dele. Julia respondeu que ser fraco é pecado mesmo, não é? Falar bobagens é privilégio dos fortes. Ele também usou sua posição para reunir aliados. Certo? Naquele momento, alguns rapazes atacaram e gritaram por socorro, mas Júlio continuou dizendo que no final seria simplesmente consumido por alguém mais forte. Então, que direção seu futuro leva? Ele está certo, primo? Naquele momento, Aster ficou muito zangado e brandiu a espada, gritando Júlio. Ele tentou acertá-lo, mas Júlio olhou-o nos olhos. Aster ficou chocado com sua força, e naquele momento, Julius agarrou-o pelo pescoço e o incendiou. Aster gritou de terrível dor e horror, e Bigger, que se virou e viu o que havia acontecido, gritou seu nome. Julius perguntou: Isso é tudo que o poder das 7 asas pode fazer? Se sim, que decepção. Ele pensou que seria muito mais útil. Aster disse com a voz trêmula que tinha conseguido refletir seu ataque apenas uma vez, mas não deveria se gabar muito. Naquele momento, Aster criou um vórtice brilhante ao seu redor e Julius ficou surpreso. Está girando? O que esse cara está fazendo? Isso simplesmente não pode ser. Ele estava usando sua própria magia? Julius tentou, mas um momento depois, Aster o atingiu com tanta força que ele foi lançado voando. Aster, sentando-se, disse que estava moldando alguma coisa ali, mas Julius não estava ouvindo direito. Ele repetiria o que lhe disse novamente? Embora você deva manter a boca fechada com esse lixo. Certo, primo? Quando Aster falou, ele o olhou nos olhos. Bigger disse que era simplesmente inacreditável. Essa aberração realmente fez isso. Aster disse que não, e Julius se levantou e disse que doía demais, e ele o fez voar. O que ele faria se arranhasse a preciosa crista da asa? Maior ficou surpreso. Parecia que ele estava completamente bem e estava assustado com isso. Lilian sorriu e disse: Irmão, ele é tão patético. Zombar dele daquele jeito só para levar uma surra? Júlio disse a ela para não ser tão cruel. Ele também tinha sentimentos. Ela sabia? Naquele momento, ele agarrou sua espada e gritou. Como ele ousa chamá-lo de lixo, Aster? Ele havia acompanhado sua pequena apresentação, mas agora havia perdido completamente o medo. Ele esperava estar pronto para morrer. E daí? Aster disse que eles poderiam ir direto ao ponto. Deixe-o apenas atacar. Quando Julius golpeou, Aster estava totalmente preparado para receber o golpe, mas de repente Julius parou quando May disse não. Ambos estavam fartos. Ele sorriu e comentou a confusão que eles haviam causado. Para que eles acham que serve o refeitório? Se eles vão ser tão turbulentos, então, como diretor, ele não tem escolha a não ser interferir. Júlio disse-lhe para recuar. Ele sentiu pena de seu lacaio, mas mais acenou com a mão e disse: Jovem mestre, não fale assim. É melhor para um aluno classificado em primeiro lugar, e um candidato usar toda a sua força contra um oponente fraco, e isso não seria bom para sua reputação. Então, por favor, deixe-o guardar a espada. May se aproximou e empurrou a espada para longe de Julius, que suspirou de raiva e disse que isso havia arruinado todo o clima. Multar.
Deixe que todos se considerem sortudos. Júlio gritou para seus homens saírem. A festa de boas-vindas acabou. Astor gritou. Pare. Ele ainda não havia terminado de falar com ele, mas naquele momento Miles tocou seu ombro e disse-lhe para parar. Ele precisava que ele lhe fizesse um favor, Astor. Naquele momento, Alphen seguiu Julius e Astor gritou o nome dela, mas ela se virou, franziu a testa e imediatamente se afastou dele. Astor olhou para o focinho e pensou com tristeza em Alphen. Depois de um tempo, Bigger também apareceu no escritório e sentou-se à mesa, murmurando que era uma maldição. Julius era uma aberração perigosa. Nolan ficou incapacitado e vários de seus amigos foram levados com essas máscaras estranhas no rosto. O que eles deveriam fazer agora, chefe? Astor respondeu que deveriam tê-lo parado, Conde Mace. A garota ao lado dele começou a gritar que era desrespeitoso com o conde que interveio para ajudar. Mas pediu que parassem porque estava tudo bem, e eles eram velhos amigos. Está certo, Aster. O protagonista refletiu sobre como há 4 anos, quando foi convocado para a casa principal, este homem era o único cavaleiro de um nobre sob a bandeira de Elheim que ficou do lado dele. Ele o salvou então, mas francamente, ele ainda não sabe se é seu inimigo ou não. Eles se perguntaram o que ele estava planejando agora. Naquele momento, perguntou Bigger, ele é o diretor. Certo? Mesmo que fossem de Elheim, ele realmente permitiria que tal tirania continuasse? Mace riu e disse isso só para saber. Ele também fazia parte da gestão de Elheim, e desde que não houvesse motivos sérios, não questionaria as ações do chefe da família. Astor mostrou-lhe o focinho de ferro e perguntou, ele quer dizer que usar máscaras à força para controlar as pessoas não é um motivo sério? Ele respondeu que sempre foi uma academia de cavaleiros baseada nos princípios da meritocracia. E não importava os meios, se isso levasse ao crescimento de candidatos, não havia motivo para objeções. Além disso, os candidatos sob a liderança de Julius sobem de posição muito rapidamente. O diretor também aprovou isso. Astor respondeu que parecia não ter ninguém com quem contar e se afastou, descontente. Miles perguntou, ele não está planejando resgatar seus amigos sozinho, está? Ele simplesmente não aconselharia isso. A casa principal observa cada movimento seu, e se ele os desafiar por emoção, podem expulsá-lo a qualquer momento. Aster respondeu que isso não era motivo para abandoná-los, e não se tratava de sentimentos de justiça. Acontece que essas coisas apodrecem o coração humano. Eles privam uma pessoa da liberdade, da expressão e da dignidade, até que até mesmo a vontade de resistir desapareça, transformando as pessoas em ferramentas obedientes e convenientes. Esse é o horror dessas algemas. Miles respondeu que falou como se tivesse visto com seus próprios olhos, e Aster disse que simplesmente conhecia aqueles que decidiram agir tarde demais. Ele não queria que isso acontecesse com seus amigos, e Mace perguntou se era ele, mas antes que pudesse terminar o pensamento, ele respondeu de repente que não valia a pena se preocupar. Ele também não queria ser expulso repentinamente. E se eles pudessem resolver isso pacificamente, melhor ainda. Mace ficou surpreso e perguntou novamente. Então ele tem um plano? O protagonista perguntou zombeteiro. Ele sabe lutar, não é? 3 dias depois, eles estavam treinando forte em campo. Bigger estava correndo o máximo que podia, murmurando. Nolan, ele tem certeza de que vale a pena treinar com seus ferimentos? Nolan tinha certeza de que não havia tempo para descansar. O curso de 4º nível começaria em breve. Além disso, não foi um ferimento, apenas um arranhão. Bigger o chamou de teimoso e disse que com tanta mana, quem deveria se preocupar com isso era Aster. Por que ele fez isso? Ele colocou aquelas algemas de ferro em todos e lembrou como seu inimigo havia dito que ele tinha coragem de mostrar a cara novamente, irmão. Ele ainda não o perdoou da última vez, e agora ele vem aqui e fala sobre um acordo. Quem diabos ele pensa que é? Julius estava falando sério, e Astor respondeu que estava aqui para pegar sua irmã e colegas de classe que mantinha como reféns. Ele levantou a mão e disse que em troca colocaria nele um focinho de ferro. Essas eram suas condições. Quando Alphen ouviu isso, ela ficou pasma, imaginando o que ele estava pensando. Astor respondeu que tinha certeza de já ter ouvido rumores de que era suspeito de traição. Colocar uma coleira num rebelde não era a pior opção para ele. Lilian perguntou novamente, ele estava louco? Ele realmente queria se tornar o animal de estimação de alguém? Ele era algum tipo de masoquista? Julius respondeu que estava errado. Um espinho no sapato de Elheim. Sua mãe e o conselho ficariam encantados com essa decisão, mas ele não parecia ser o tipo de bom menino. Então, qual foi o problema? Astor respondeu que não, e Julius pensou a respeito. Astor continuou dizendo que o cano estava selado com magia, e que ele tinha tantas chaves que poderia matá-lo quando quisesse. E mesmo assim, ele não tinha certeza se conseguiria quebrá-lo. Julius ficou bravo, e percebeu que aquele idiota estava fazendo isso de propósito. Ele respondeu, ok. Ele concorda. Depois de toda a conversa, simplesmente trocar seria muito fácil. Ele pegou a garrafa e começou a derretê-la, murmurando. 7 dias. Não, 10 dias nesta coisa. Sem comida. Sem água. E se ele ainda estiver respirando ao final desse tempo, ele irá liberar todos eles. Alphon estava apavorado, sabendo que era simplesmente impossível. Ele morre. Astor respondeu imediatamente que eles tinham um acordo nesse caso. O focinho de ferro corrói a pessoa por dentro. Ele sabia disso perfeitamente. E afinal, ele foi criado pela ferramenta Elheim. A Alfana de que ele se lembrava era brincalhona e teimosa, vulnerável como todos os outros, mas nunca demonstrou fraqueza a ninguém. Ela era sua forte irmã mais velha. Mas agora ela não conseguia nem revidar com uma criatura tão inútil e simplesmente olhou para ele, fraco e indefeso.
Ele silenciosamente disse a ela para não se preocupar porque ele iria quebrar essas correntes por ela. Então eles poderiam conversar sobre as coisas corretamente. Um momento depois, os caras estavam muito cansados, e Astor gritou. Por que eles estavam se divertindo? Alguém disse que eles poderiam descansar? Gurion também estava amordaçado e exausto, tentando recuperar o fôlego. Ele não entendia por que estava sendo punido por tudo isso. Bigger ficava dizendo que essa fera não dava folga nem para quem estava com focinheira. Eles morreriam antes que Astor pudesse salvá-los. Para alguns deles, ele chamaria isso de karma, mas Gurion não respondeu. Bigger disse que ele era um tolo. Vários dias se passaram, e ele ainda parecia bem. As 7 asas realmente tinham resistência desumana? Nolan se perguntou como as pessoas poderiam sobreviver sem comida e água por 3 ou 4 dias, uma semana no máximo, e apenas se não gastassem energia. Com tanta carga de trabalho, dia após dia, ele deveria estar no limite, mas ainda assim estava aguentando. Nolan perguntou a Bigger se ele tinha ouvido essa história. Antes de as crianças e sua família serem encontradas, a criança teria escalado sozinha uma montanha coberta de neve. Ele caminhou através de montes de neve por vários quilômetros. Se isso for verdade, não parece uma incrível vontade de viver? Bigger ficou surpreso e disse que pessoalmente ainda acha que é apenas um conto de fadas. Um momento depois, Lilian entrou no quarto escuro e disse: "Aqui está a alimentação dele, igual a um rato." Ela apontou para a cabeça baixa do menino e colocou um pedaço de queijo em seu prato. Quando o menino viu isso, ficou horrorizado e disse com a voz trêmula que não poderia continuar assim. Eles não poderiam durar muito mais tempo. Gurion começou a implorar à irmã que apenas lhe desse uma refeição farta quando de repente ela pisou em seu prato com o pé e disse que se ele não quisesse o queijo, ele poderia dizer isso a qualquer momento, mas não poderia jogar comida fora. Você sabe, ao contrário deles, havia aqueles que estavam sofrendo muito mais. Foi Aster quem não tinha comido nada e estava sentado ao lado. O irmãozinho dela é simplesmente maravilhoso, não é? Não é hora de animá-lo, Alphon. Júlio sentou-se bem ao lado dela e disse que ela não conseguia nem olhar para ele, pois era culpa dela ele estar assim. Ele riu alto e Alphon ficou bravo, sem entender o que fazer naquele momento. Ela tirou o focinho e começou a comer, e Júlio não entendeu. Mas o que realmente estava acontecendo? Ele achou que tinha algum truque para tirar o focinho, mas nem tentou resistir. Ele realmente iria suportar os 10 dias inteiros? Seria melhor para ele porque veriam quanto tempo duraria seu orgulho, mas por enquanto, ele simplesmente gostou do espetáculo. Se uma espada coberta de magia fica mais forte rapidamente, se for envolta em um corpo, ela se transforma em uma armadura que protege a vida de uma pessoa. Em outras palavras, a magia pode mudar de função dependendo da vontade das pessoas. Às vezes, torna-se pernas mais rápidas do que qualquer corcel, às vezes olhos que percebem o inimigo antes de qualquer outra pessoa. O inimigo achou que esse Aster era um idiota na palma da mão, mas não foi assim. Os meninos atacaram-no por trás pensando que ele foi pego, mas a magia, um as na manga, pode mudar o rumo da batalha em um instante. Quando Aster defendeu o ataque, os meninos ficaram totalmente surpresos e não conseguiram entender de onde vinha o vento ou para onde Aster tinha ido. Aster saltou no ar e um momento depois, uma explosão irrompeu na floresta. Os meninos começaram a cair no chão com um rugido tão alto que até os pássaros levantaram voo. O professor explicou que no programa de 4º nível, eles aprenderiam um controle mágico especializado mais avançado. Espadas eram proibidas durante o treinamento, e aqueles com crista de asas possuíam a habilidade de matar sem sequer sacar uma lâmina. Isto é precisamente o que eles deveriam aprender em seu curso. Astor olhou para as mãos e refletiu que havia se passado uma semana desde que ele começou sua vida com focinheira e vários dias desde o início das aulas do 4º nível. Ele já havia aprendido o treinamento de magia de combate. Faltavam apenas 3 dias para o final do acordo. Se ele sobreviver, sua irmã e os outros estudantes serão libertados, mas simplesmente ficar sentado esperando não é uma opção. Júlio tem uma força avassaladora mesmo sem espada e ainda não atingiu seu máximo. Não é à toa que ele é de 1º nível e não pode permanecer no nível atual. Mesmo agora, quando está completamente exausto, ele precisa encontrar algo que diminua a distância entre eles. Quando ele se levantou, sua visão começou a duplicar e ele percebeu que seu corpo estava mais fraco. Ele caiu no chão, tudo ao seu redor girando, e Nolan se aproximou dele e perguntou se ele já havia atingido seu limite. Ele tocou seu rosto e percebeu que estava com febre. Não foi surpreendente. Afinal, ele era apenas humano. Aster ficou surpreso quando Nolan se aproximou dele e disse que Maisie havia dito que seria um problema para ele se morresse. Ele pediu que ele fizesse isso apenas por precaução. Ele certamente tem métodos estranhos. Aster ficou surpreso. Mace, por que ele está fazendo isso? Naquele momento, Nolan pediu que ele esperasse um pouco porque ele havia sido avistado e começaria com ele junto com aquele focinho. Aster agarrou sua perna com a mão trêmula e Nolan não entendeu o que ele estava fazendo. Ele ia morrer como aquele idiota. Aster se perguntou se ele iria salvar sua irmã agora, mesmo sendo seu pai. Ele não deveria meter o nariz em coisas que não eram da sua conta. Nolan não entendeu uma única palavra do que ele disse, mas conseguiu descobrir. Ele queria manter sua palavra para aqueles bastardos, mas não deveria esperar que eles jogassem limpo como ele fez. Naquele momento, Lilian abordou-os com toda a sua equipe e disse que Aster estava muito mal. Se ele andasse por aí com aquela aparência a essa hora tardia, eles poderiam derrubá-lo, rebaixá-lo e matá-lo. Quando Astor a viu, ele não respondeu, e Nolan perguntou por que ela trouxe uma multidão de rostos carrancudos. Esta foi uma sessão de treinamento de nível 4. Uma pessoa de alto escalão como ela não tinha nada a ver aqui.
Ela respondeu que esses pirralhos disseram que queriam se exibir na frente dela, então ela decidiu visitá-los. Ele deveria pensar nisso como uma lição aberta. A instrutora disse que não se importava, mas ela realmente queria ver o momento em que Astor cairia de joelhos em lágrimas e imploraria por misericórdia. Então deixe-os ignorá-la e matar uns aos outros o quanto quiserem. Naquele momento, os caras começaram a brigar, e ele se perguntou o que eles queriam dizer com o plano de quebrá-lo antes dos 10 dias acabarem. Ele esperava algum tipo de maldade, mas não tão abertamente. Agora ele arrastou Nolan para isso. Nolan decidiu cuidar dele e tentou protegê-lo, explicando que essa limitação idiota do cavaleiro o impedia de ser notado. Acontece que havia muitos mais deles. Se continuassem trocando golpes, simplesmente perderiam o fôlego rapidamente. Ele precisava de um trunfo barato, algo que o tirasse daquela situação, e se ele não conseguisse, ele perderia. Lilian pensou que sem espadas eles só poderiam vencer um ao outro, mas agora, até isso era doloroso para ele, não era? Ele estava sempre tentando agir de forma dura, agarrando-se ao seu orgulho, e esse foi o resultado. Quanto mais tempo ele planejasse se recusar a ceder, menor seria a probabilidade de vencer. Nolan gritou para ele se esquivar, mas naquele momento um monstro o atacou. Um Aster virando-se não teve tempo de fazer nada e caiu no chão. O sangue jorrou de sua boca e ele quebrou uma árvore com as costas ao cair. Ele não teve forças para se levantar e Nolan praguejou. Ele está morto? Lilian disse para ele não matá-lo ainda. Mais tarde, ele se tornaria seu animal de estimação. Deixe-os vencê-lo, mas deixe-o viver. Naquele momento, Aster ficou assustado e percebeu que tinha imaginado tudo. Brilhantes faíscas mágicas apareceram ao seu redor, e Lilian não entendeu o que estava acontecendo. Ele fez o impossível, e percebeu que poderia vencer. O sangue espirrou na mão do agressor, e o menino percebeu que havia sido ferido. Quando ele o tocou naquele mundo, o poder mágico pareceu passar por sua mão. Aster levantou-se da cadeira, e o menino percebeu que era algum tipo de defesa mágica, embora muito tênue. Se isso fosse tudo que ele pudesse fazer, ele simplesmente o esmagaria novamente. Quando o menino atacou Aster, ele gritou alto, e o protagonista estendeu a mão para desviar o ataque novamente. Quando ele conseguiu fazer isso e ferir o homem da cabeça aos pés, ele caiu no chão com uma dor incrível. Lilian fez uma careta de surpresa e pensou que isso simplesmente não poderia ser verdade. Mesmo sendo apenas um rank 4, ele já era capaz de usar modificação de atributos. Este era um nível completamente diferente do aprimoramento básico de armas ou de si mesmo, um subtipo de manipulação de energia mágica que lhe confere propriedades individuais. Enquanto a magia de seu irmão possuía o atributo fogo, incinerando tudo o que tocava, seu poder mágico possuía o atributo de corte, destruindo tudo em seu caminho. Quando ele percebeu isso, ele imediatamente começou a usar essa magia. Mesmo os mágicos do segundo nível e acima nunca serão capazes de dominá-lo, a menos que tenham um sentido inato. E dado que esta técnica é do mais alto nível, não há dúvidas. O hino atual é capaz de matar pessoas apenas com poder mágico. Nolan ficou surpreso. Ele ainda pretendia estar um passo à frente dele. 7 asas. Uma garota muda e cortada desceu da árvore até ele e disse que não era ruim. Francamente, ela não achava que ele iria tão longe. Mas mesmo que pareça impressionante, ele não matou uma única pessoa, certo? Isto não irá impedir os nossos soldados. Ele entende? Ela pisou em um dos soldados que gemia de dor e puxou sua espada resmungando, mas já deixou-os se levantarem rapidamente. Escória inútil. Quando ela começou a gritar com eles, os caras tremeram e Nolan não entendeu por que ela os chamou de escória. Naquele momento, suas máscaras de ferro se quebraram e caíram no chão, o que assustou Lilian. A máscara caiu de seus rostos e ninguém entendeu por quê. Graças a Deus eles podiam respirar agora. Nolan percebeu que Aster era uma idiota. Ele tinha acabado de fazer algo assim. Lilian perguntou, e daí? Assim que comeram, esses caras ficaram tão obedientes que colocaram as máscaras de volta em si mesmos. Eles conheciam perfeitamente o seu lugar, e nem sabiam se ele havia tentado ser um herói, mas foi tudo em vão. Naquele momento, Lilian ficou ainda mais tensa e começou a gritar. O que eles estão fazendo? Ela ordenou que aquele idiota fosse espancado. Os caras ficaram em silêncio, trocando olhares, e ela não conseguia entender o que diabos estava acontecendo. Nolan decidiu falar, sorrindo e dizendo que parecia que mesmo depois que as algemas de ferro foram removidas, suas almas não haviam apodrecido completamente, pois ainda resistiam. Então, o que ela fará? Vá contra ele agora. Lilian ficou com raiva e Aster olhou silenciosamente para Nolan, que perguntou, o que há de errado? Ele saiu silenciosamente dizendo que estava fazendo tudo por ele. Lilian sorriu e disse que quebrar sua própria máscara com tanta força seria moleza para ele. Certo? Ele realmente suportou tudo isso diligentemente até o dia prometido? Para alguém que tenta esmagar Elheim, ele raramente é obediente, não acha? Mas tal comportamento definitivamente sairá pela culatra para ele. Ele entende? Ele não pode agir assim como membro da casa do Visconde. Ele não pode fazer nada de que seu pai e os outros não se orgulhem. E naquele momento ele agarrou a cabeça. E Nolan ficou com medo por ele quando de repente ele começou a cair e foi pego nos braços de Alphon. Aster sentiu que sua irmã e Alphon entendeu que ele realmente sempre foi imprudente desde a infância, deixou perdoá-la mesmo sendo sua irmã mais velha e sempre permitiu que ele a salvasse, mas agora ele lhe deu coragem. Ela o abraçou e percebeu que ficaria bem. Algum tempo depois, Aster estava deitada na cama e de repente deu um pulo.
Ele não parava de pensar na irmã e se perguntava se teria sonhado aquilo. Ele viu um envelope caído no chão ao lado dele. Aster o pegou e leu as palavras. Depois amassou o papel nas mãos